Bom, então hoje a gente vai falar sobre networking. A gente falou sobre comunicação, comunicação é base para networking. A gente já falou a respeito da importância de networking aqui, tanto é que lá na base, quando a gente falou no primeiro módulo, a gente falou a respeito do networking estratégico, que a gente sempre faz questão de falar de networking estratégico. Mas trazendo a disciplina networking como um todo, então a gente trouxe aqui para vocês, né? E a gente traz a percepção, a reflexão a respeito da geração que nós fazemos parte. Então, assim, mais antigamente, se a gente for parar para pensar, existiam outras gerações em que não tinham nenhuma condição de ter acesso, de ter contato a pessoas que não fossem do seu convívio próximo, né? Então, existiam diretrizes rígidas, inclusive, pensando lá atrás, tinha que se pedir autorização, né? Se eu quisesse falar com alguém, eu precisava pedir autorização para o patriarca ou para quem quer que seja, que exercia um papel de autoridade naquele ambiente, para poder ver se eu poderia ter acesso a alguma outra pessoa. Isso foi mudando ao longo do tempo e atualmente a gente faz parte de uma geração que é a geração da conexão. Nós estamos literalmente todos conectados, né? Então isso é muito importante a gente ter noção e o principal ponto, né, que é o mais evidente, não é o único, mas o mais evidente, o que mais evidencia essa facilidade de conexão são as redes sociais, porque permitem o contato de todos nós, certo? E aí, uma coisa que é super importante falar é que além da questão do acesso às pessoas, tá mais fácil, né, do que antigamente, que a gente não tinha tanta conexão, né? Hoje a gente consegue se conectar através de vídeo com qualquer pessoa no mundo. E isso faz... Esses dias a minha mãe estava falando, né? Falou assim, nossa, Vanessa, engraçado que você mora em São Paulo, mas parece que eu sempre te vejo, porque como a gente faz chamada de vídeo, essa distância ela encurta, né? Então, o quanto que isso traz um monte de benefício e o quanto que isso aumenta a nossa acessibilidade às pessoas, né? E o que é importante também ressaltar, que como o Rodrigo falou, também teve uma mudança cultural. As pessoas, né? A gente tem um comportamento completamente diferente. A gente não sabe o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, mas a gente tem um comportamento que é muito distinto da época dos nossos avós, por exemplo, em que essa conexão, as pessoas eram retraídas, não podia falar com a criança, não podia falar com o adulto. Hoje em dia a criança fala qualquer coisa, né? Então a gente tem essa questão da mudança cultural mesmo. E assim, o que eu gosto de falar é que o relacionamento, né, ele é a chave para praticamente tudo que a gente vai fazer, se não tudo, né? A gente precisa se relacionar. Existe até uma frase, né, que tá até aqui dos 3 P's, né, que é do Joel J. Não sei se vocês seguem. Alguém conhece o Joel J? Não? Pausa para o sorriso automático aqui, porque tem uma criança na tela, daí não tem como não dar risada, não sorrir, né? Figurinha. Então, ele fala assim que pessoas precisam de pessoas. Então, assim, a gente não... Nosso trabalho, ele só existe porque tem uma pessoa que precisa dele. A gente só tá nesse mundo que a gente se relaciona. Se a gente não tivesse nenhum relacionamento, eu vivo numa bolha, não me relaciono com ninguém, né? Isso provavelmente seria insustentável, né? Então, para a gente sobreviver, a gente precisa de outras pessoas. Então, isso é fundamental, né? A gente está fazendo uma mentoria também com o Pablo Marçal e ele fala assim, gente, o maior fundamento da Bíblia, o maior ensinamento de Jesus Cristo, por exemplo, ele fala assim que é a questão do relacionamento. Ele fala que é a chave mestre para tudo, né? Tudo se baseia em relacionamento. Se eu não me relaciono bem com as outras pessoas, eu provavelmente não vou ter o resultado que eu gostaria de ter, tá? E aí tem o ponto, né, de que a gente fala que atualmente todos têm voz, justamente por essa acessibilidade, essa disseminação do que a gente tem para poder falar, principalmente potencializado absurdamente pelas redes sociais, e todos podem se conectar com todos. É lógico, pessoal, que aqui eu não tô... É uma generalização, tá? Consciente, porque a gente sabe que existem povos ao redor do mundo inteiro que nem acesso à água tem, muito menos acesso à internet. Então, a gente não está entrando nesse mérito, ok? Então, estamos falando a respeito da nossa realidade aqui, todos nós temos acesso às redes sociais, temos acesso à internet, até porque nem estaríamos aqui se não tivéssemos esse acesso, ok? A Carol tá falando que a filha dela tava narrando o desenho pra gente. Tava falante, muito Excelente. fofa. Gente, o que isso gera, né? Essas conexões, a gente vai falar do conceito, né, de networking, mas as conexões, elas geram o quê?
oportunidades. E elas têm têm a característica de potencializar muito a nossa evolução, né? Nossa evolução em todos os aspectos, tanto no aspecto de interação interpessoal, tá? Que a gente também vai falar um pouco mais disso depois, né? O quanto a gente aprende com essas conexões, mas também de crescimento financeiro, crescimento como nome, né? No mercado. Então, tudo, as conexões da nossa rede de relacionamento, ela pode ser utilizada para favorecer isso, tá? Mas se a gente também não souber fazer, a gente pode utilizar isso contra a gente, né? Ter uma imagem negativa, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui estratégias de como a gente faz isso, tá? E aí vamos trazer um exemplo, né, de como essa geração de conexão, né, como que ela pode realmente gerar oportunidades incríveis que antes dessa geração eram inimagináveis. Então, um exemplo típico é o Rick Chester. Todo mundo que conhece o Rick Chester. Rick Chester, se não conhece pelo nome, é o cara que vendia água mineral e hoje roda o mundo dando palestra. Ele é sensacional, Lembra gente. do cara que fez um vídeo, ele pegou um celular, ele fez um vídeo num momento de muita raiva dele, inclusive, porque um playboyzinho, acho que se não me engano como ele citou, falou mal dele, tal, e ele fez um vídeo e ele colocou na internet. E esse vídeo viralizou. Então, ele era uma pessoa já preparada, a gente teve a palestra, né, dele, teve a honra de assistir uma palestra dele, né, pessoalmente, assim, ao vivo. E ele comenta, ele fala bem assim, gente, eu leio muito livro desde novo. Então, ele era uma pessoa que já tinha muito conhecimento, mas não tinha, a vida dele não tinha trilhado por um caminho que ele tivesse algumas oportunidades de ter a visibilidade que ele teve com aquele vídeo. Então, quando a gente fala que atualmente todos têm voz, é nesse sentido. Se você se predispor a sentar e refletir, pensar e montar uma estratégia para poder conseguir alcançar níveis maiores, propagar a sua voz de forma maior, você consegue. A ferramenta já está aí. Está aí praticamente de graça para todo mundo, certo? Se não for de graça, né? Muitas vezes você consegue acesso até de graça. Sim. Né? E assim, gente, a grande questão disso é que, por exemplo, antigamente a gente, para ter visibilidade, né? O que uma pessoa que era famosa precisava ter? Ela precisava estar no meio da televisão, ela precisava estar numa novela. Hoje em dia, ela grava um vídeo que é marcante, ela atinge a pessoa do outro lado do planeta, facilmente. Tá? Então, isso acelera muito a visibilização, né, da ação daquela pessoa. Então, a visibilidade, né? Eu falo, a visibilidade daquela ação. Então, o quanto que isso é um poder, né, que a gente tem e que a gente tem que saber utilizar estrategicamente. A gente precisa saber utilizar da forma adequada, tá? E o networking, ele tem total conexão com o que a gente já falou nos 2 primeiros módulos, tá? Então, é fundamental que a gente tenha aqueles 2 passos, né? Aqueles 2 módulos, para que a gente consiga aproveitar melhor esse módulo aqui, tá? Eu vou só fazer questão de falar uma coisa, né? Quando a gente bate o olho para esse slide, se evidencia redes sociais, mas eu acho importantíssimo a gente deixar claro, networking não é só rede social, gente, pelo amor de Deus. A rede social ela tem um papel importantíssimo, mas você não deve negligenciar de forma alguma o offline, tá? O contato direto com as pessoas. Não negligencie isso. E outra coisa, que até está conectado com o que o Arthur falou na semana passada. Você tem que ser autêntico. O que você demonstra na sua rede social tem que ser quem você realmente é. Não pode ter divergência, porque senão isso gera uma perda de credibilidade até da sua parte, né? Então, se, por exemplo, eu sou lá super fofa nas redes sociais, super boazinha, tal. Aí, de repente, alguém vai falar comigo, eu dou um coice na pessoa, né? O quanto que isso quebra, a pessoa ela não tem aquela expectativa de que eu vai agir daquela forma. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu sou uma pessoa muito direta, ela tem aquela informação de que eu sou uma pessoa mais direta, mais incisiva, né? Quando ela vai conversar comigo, eu sou totalmente oposto, ou eu não me conecto com ela, né? Enfim, eu nem falo com ela nas redes sociais, eu super falo e fora dela não. Então isso gera uma perda de credibilidade e acaba afetando muito a relação de confiança, que é uma coisa primordial das conexões que a gente vai falar aqui, tá? Exatamente. Então, bora lá. Bom, e aí quando a gente fala de networking, a gente já comentou, né, a gente gosta de falar de networking estratégico, é muito legal a gente pensar no networking como
um conjunto de engrenagens, né? Então, cada pessoa é uma engrenagem, né? E quando a gente se conecta, quando a gente conecta nós mesmos, né, uma engrenagem a outra engrenagem, em que essa conexão faz sentido, as coisas acontecem, certo? Então, eu gero valor para alguém e esse alguém gera valor para mim. Então, a gente consegue fazer uma troca racional, não necessariamente racional, na verdade, né? Porque não precisa ser racionalizada, mas a gente faz uma troca que traz benefício para ambos os lados, certo? Então, pense no networking como uma engrenagem, como um conjunto de engrenagens. E até assim, a própria palavra, né? Network, né? Sem o in no final, né? Network, ele significa rede, net, né? E o work é trabalho. Então tem que ser uma rede de trabalho. A rede de trabalho, ela só é uma rede de trabalho se todo mundo trabalha em prol de algum objetivo. Então não existe uma conexão que só um lado se beneficia. Para a engrenagem girar, todos os lados precisam gerar valor, tá? Exatamente. Seguindo, a grande questão é que muitas vezes as engrenagens estão largadas, estão abandonadas, não estão conectadas. Então, todas essas engrenagens que a gente está vendo aí, elas não estão aproveitando do contato, da conexão com outras engrenagens, para que elas consigam atingir o seu máximo potencial. Essa que é a grande questão. Para a gente que é engrenagem, conseguir atingir o nosso máximo potencial, invariavelmente a gente depende de outras pessoas, depende de outras engrenagens. Uma engrenagem por si só, sozinha, não consegue mostrar o trabalho dela, o potencial dela, certo? Ela é limitada, né? Ela põe um teto, né? Uma engrenagem sozinha põe um teto na entrega dela. Quando ela se conecta, ela consegue deixar isso muito mais potencializado e acaba como que fala a palavra? Exponenciando, assim, né? Ele acaba tendo um reflexo muito maior na sociedade como um todo, né? E na nossa vida, consequentemente. E aí existem alguns pré-requisitos para a gente conseguir fazer um networking estratégico. E aí, esses pré-requisitos, olha como é interessante, né, gente? Lembra que a gente falou que tudo vai ter conexão. Quais são os pré-requisitos? Autoconhecimento. Por que eu preciso ter autoconhecimento? Eu preciso entender de que forma eu posso contribuir para a engrenagem do outro funcionar e para a minha também funcionar da melhor forma possível. Eu preciso entender o que eu posso colocar à disposição, o que eu posso colocar a serviço do outro e a meu serviço. Tá? Então, o autoconhecimento é fundamental, que a gente trabalhou lá no primeiro módulo, tá? Lembra que o networking é entrega e entrega, né? Então, se eu não sei o que eu tenho para entregar, como que eu entrego? Essa que é a grande questão. Então, muitas vezes a gente atropela o processo. A gente quer gerar valor sem saber o que a gente pode gerar de valor. Enquanto eu não souber o que eu tenho para entregar, eu não consigo entregar algo para alguém. Pelo menos não de forma adequada e não com o melhor aproveitamento possível. E aí, outra questão, clareza de objetivo. Como que eu vou montar uma estratégia de networking? Como que eu vou me conectar com pessoas que vão acelerar meu crescimento, meu objetivo, se eu não sei qual é o objetivo? Lembra? É importante a gente fazer todos aqueles passos, eles são fundamentais. A gente precisa ir construindo isso de forma muito clara, para a gente conseguir aproveitar da melhor forma possível a questão das conexões, tá? Saber se comunicar é fundamental. Como que as pessoas vão saber o que eu tenho a oferecer se eu não sei passar isso, né, para as pessoas, se eu não sei transparecer? Então, quanto as coisas vão se juntando, é como se fosse um empilhamento, né? A gente vai empilhando um conceito em cima do outro e tudo vai fazendo com que essa torre, ela fique muito maior e consiga ser vista, tá? E aí, até para trazer para a consciência, né, de vocês, por que a gente não falou de networking antes de falar de comunicação? De que adianta a gente falar de um monte de coisa de networking se a pessoa não consegue se comunicar de forma adequada? Não adianta, entende? E aí a gente vê que essa falha acontece muito frequentemente. Tem várias pessoas que falam, não, preciso fazer networking, mas ela não sabe nem como ela é, o que ela tem para oferecer, ela não tem clareza do que ela quer e ela não sabe se comunicar. E isso dificulta muito. Aí a pessoa fica batendo cabeça na parede e falando, cara, eu tô me esforçando pra caramba no networking e não tá dando certo. Por quê? Porque não tem a base pro networking. Querer se conectar. Aqui eu chamo atenção para um ponto que a gente enfrenta em alguns momentos na veterinária, e eu fui uma dessas pessoas, tá? De falar assim, tô fazendo veterinária para não ter que lidar com gente. Quem nunca, né? Eu já falei muitas vezes isso, tá? Muitas. E a grande questão
é que eu preciso entender que para qualquer aspecto da minha vida, qualquer área da minha vida, eu preciso querer me conectar. E tem muita gente, eu falo por mim, tá? Eu tô falando baseado nas minhas experiências, que fala assim, eu não vou ficar me relacionando, eu não vou ficar tendo mais amigos só frustram a gente. Ou então, eu já falei isso em alguns momentos, tá? Então, eu já pensei isso em alguns momentos. Só que a conexão, ela é fundamental para a gente até ter sanidade mental, para a gente até ter, além do crescimento, né, a gente ter essa questão da conexão como um fator até de necessidade humana, tá? A gente precisa se conectar. Se a gente não se conecta com ninguém, a chance da gente ter problemas muito graves, né, não só de resultados, mas problemas até com relação à nossa capacidade de lidar com as coisas, né? A nossa capacidade de lidar com as adversidades e a nossa capacidade de solucionar problemas, porque a gente não conta com essa rede de apoios, é muito grande, tá? E aí, qual é o outro problema também? Eu vi esses dias uma palestra, inclusive do Pablo Marçal também, que eu acho que ele fala umas coisas que me dá meio que um chacoalhão, né? E ele falou bem assim, gente, a pessoa que fala assim, eu não vou me relacionar porque as pessoas são assim, assim, assado, isso não é um problema dela, é um problema seu. Você que tem que resolver isso, né? No sentido desse, a gente está carregando algum tipo de trava, algum tipo de mágoa, isso é um problema que a gente está carregando que a gente não precisa carregar, que é um fato que a gente não precisa carregar. Por mais que a gente teve experiências prévias que não foram tão satisfatórias, muitas vezes até por falta de saber se comunicar, saber se relacionar, saber como fazer isso de forma adequada, o fato de isso ter acontecido não significa necessariamente que isso vai acontecer de novo, e você não pode se fechar para o mundo por conta de uma experiência passada, né? Então, o que a gente passa, né? Todas as travas, eu não vou fazer isso porque o outro faz isso comigo. Muitas vezes é uma projeção das nossas dificuldades e não da dificuldade do outro, tá? Então, pode falar. Ou seja, quando uma pessoa fala bem assim, eu não gosto de lidar com as pessoas, na verdade, essa pessoa precisa primeiro saber lidar com ela mesma, porque alguma coisa tem ali para poder gerar esse sentimento. Normalmente eles falam assim, que quando a gente enxerga algo ruim na outra pessoa, normalmente a gente está projetando algo nosso, né? Assim como as coisas boas. Se você admira algo bom em outra pessoa, normalmente é porque você tem aquilo dentro de você de alguma forma. Então você se conecta com aquela informação, tá? Saber como se conectar. Então, é fundamental que, além de querer, entender que assim, os relacionamentos eles fazem parte da nossa constituição enquanto humanidade, mas também saber como fazer isso. Não adianta nada eu chegar de qualquer jeito, porque muitas vezes isso pode ter um efeito contrário do que a gente deseja, tá? E a gente vai falar um pouquinho a respeito de como não ser só mais um, tentando se comunicar com um contato estratégico. E, por fim, querer gerar valor, né? Sempre buscar gerar algum valor, né? A conexão, como o Rodrigo falou, é um conjunto de engrenagens. Então, não adianta eu só querer ir lá e pegar da pessoa. Eu tenho que também gerar alguma coisa em troca, tá? É uma conexão. Uma relação de trabalho, por exemplo, eu entrego o meu serviço para ter o meu salário de volta, né? Eu entrego o meu serviço para ter o reconhecimento de volta. Enfim, não interessa qual é a moeda de troca aí. O que interessa é que eu preciso gerar algum valor para ter um valor de volta, tá? E aí a gente traz aqui no próximo slide, assim que ele quiser passar, passou. A gente traz aqui um exemplo, né, de um conjunto de engrenagens trabalhando unidas, né, cada uma fazendo seu papel para poder atingir um objetivo específico. Então, aqui no caso, as engrenagens de um relógio para fazer esse relógio funcionar. E qual que é a grande questão, né? Lembra que no slide anterior a gente falou sobre ter um objetivo claro? Isso faz toda a diferença. Então, muitas vezes, a gente começa a pensar em montar uma lista estratégica sem saber qual que é o nosso objetivo. Mais uma vez, voltando ao primeiro módulo, por que a gente falou de lista estratégica depois de falar sobre como determinar o seu objetivo de forma clara? Porque uma lista estratégica para um objetivo é uma, para outro objetivo é outra. Então, se eu vou gerar uma lista estratégica para eu poder ser, sei lá, campeão de rugby, campeão brasileiro de rugby, eu quero alcançar isso, eu quero treinar rugby, quero ser campeão brasileiro, é uma lista estratégica. O mesmo indivíduo, Rodrigo Maciel Cavalcante, se eu quero atingir um objetivo dentro da veterinária, por exemplo, vai ser uma outra lista estratégica. Não faz o menor sentido eu ter uma lista estratégica de veterinários, a não ser que eles sejam do rugby, na minha lista estratégica do meu objetivo do rugby, entende?
Então, esse ponto é super importante, é crucial para a gente entender que existe um objetivo, tem que existir um objetivo em comum entre as engrenagens. Então, as engrenagens que foram utilizadas nesse relógio, elas jamais seriam aproveitadas nessas engrenagens utilizadas no automóvel. Então, enquanto a gente não entende qual que é o objetivo, a gente não consegue encontrar outras engrenagens que se encaixem com a gente, que potencializem, que permitam que a gente mostre o nosso potencial e que a gente consiga juntos alcançar o objetivo em comum, certo? E isso aqui a gente está trazendo de uma forma ilustrativa, né, para vocês, de forma metafórica, mas é exatamente isso que acontece. Enquanto a gente não toma consciência de que a gente tem que fazer um networking estratégico direcionado para um objetivo específico, a gente começa a se conectar com 1 trilhão de pessoas que não fazem sentido. Seria como pegar aquela engrenagem do relógio e tentar encaixar, bater até quebrar nesse conjunto de engrenagens do carro. E o que não vai dar certo, né? O que não vai desempenhar o melhor potencial que ele poderia naquela outra função, tá? Existe um conceito que eu ouvi também, que eu achei que fez super sentido, que é o conceito de união e unidade, né? A união é quando tem várias pessoas ali, né, juntas num trabalho, por exemplo, dentro de uma empresa. Tem várias pessoas ali juntas, trabalhando juntas, beleza. Mas só que quando... Fisicamente juntas. Só que quando não tem um propósito comum, a chance de, se alguma coisa com aquela empresa acontecer e para cada um para o seu canto, é muito maior. Agora, quando existe unidade, eu falava assim, Rodrigo, eu tenho um projeto com a Medvet Masters assim, 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 assado. Cara... que você acha? Putz, eu acredito muito nisso, vamos fazer isso, tamo junto, não sei o que lá. O propósito tá alinhado. E aí, isso a gente entra em unidade, quando o nosso propósito de vida tá alinhado um com o outro. Isso para o relacionamento é fundamental, né? Eu não posso ser unida com ele, eu tenho que ter unidade com ele, eu tenho que ter propósito comum, a gente tem que sentar e fazer planos juntos. Enquanto um casal não faz planos juntos, né, a chance de cada um ir para um canto diante de uma adversidade é muito maior. Tá? Então a gente precisa ter objetivos muito claros e comuns, propósitos comuns dentro da relação, porque senão teve uma crise financeira, vai você para o seu lado ou para o meu. Teve qualquer crise, qualquer situação adversa, vai um para o lado, outro para o outro. Porque a gente só estava unido, mas o propósito é totalmente... não vira unidade, né? O propósito não é comum. Tá? E aí, quando você vai fazer uma sociedade com algum outro profissional, por exemplo, é muito importante você verificar se vai ser uma unidade ou se vai ser uma união. Que foi o que a Vanessa falou. Na união, no primeiro problema que tiver, ou não necessariamente no primeiro, tá? Depende da intensidade do problema e tudo mais. Mas se houver algum problema... considerável o suficiente, vai cada um para o lado. Não tem uma unidade num propósito único, entende? E só não fala assim, não, mas o propósito é o mesmo, é ganhar dinheiro. Isso não é propósito, tá? Isso não é proposta de valor, né? Toda vez que a gente vai montar um negócio, a gente precisa entender o que eu vou gerar de benefício. Então, o benefício é o valor que o meu negócio gera. Então, qual é o valor que gera? O retorno financeiro disso é só uma consequência do valor que você gera. Então, quando você fala assim, vou ter um sócio para a gente ganhar dinheiro junto, né? Isso também é um objetivo fraco, né? É um objetivo que muitas vezes faz cada um ir para um canto na primeira situação adversa, né? Na verdade, então, a gente precisa... Desculpa. Pode falar. É um objetivo em comum, não um propósito em comum. Né? O propósito Exatamente. seria maior do que isso. O propósito cara, a gente quer mudar essa realidade, a gente quer oferecer tal serviço, porque isso vai trazer tal benefício para as pessoas que consumirem. Então, esse é o propósito, tá? Tudo bem? Tá aqui? Seguindo, né? A gente falou que tem que ter essa conexão, esse contato para as engrenagens girarem juntas, né? Uma auxiliando a outra com o que cada uma tem de melhor. E, além disso, a gente tem que manter essas engrenagens lubrificadas. Porque se a gente simplesmente entrega e simplesmente recebe, é um relacionamento que se desgasta ao longo do tempo. Então, assim como as engrenagens, se elas não estiverem lubrificadas, os dentes das engrenagens vão se desgastando. E aí, num curto período de tempo, já não consegue mais atingir o resultado esperado. Certo? Então, a gente tem que sempre manter as nossas engrenagens lubrificadas. Como que eu mantenho isso? Indo além do simplesmente receber o que eu preciso e entregar o que a outra pessoa precisa. A gente tem que manter um relacionamento saudável, certo? Então, a gente, de forma alguma, pense em é isso que eu preciso, então é isso que eu pego. É isso que ele precisa, então é isso que eu entrego.
Vá além disso, se preocupe com seus relacionamentos, com as pessoas com as quais você se relaciona e entregue a mais, faça a mais do que simplesmente entregar o que é o necessário. Ok? Certo? Pode falar? Os dois abrem a boca para falar junto, né? Quanto aos pontos de contato, né, dentro do networking, algo que é crucial entender é que trata-se muito mais do quem do que do como. Então, muitas vezes, por que a maioria das pessoas, a maioria de nós, trava? Ou seja, tem um objetivo maior, só que não consegue progredir, não consegue progredir, não consegue progredir. Por quê? Porque fica batendo a cabeça na parede, correndo atrás de como. Então, como que eu faço isso? 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 Sendo que às vezes você não tem as habilidades, não tem o tempo, não tem os recursos necessários para poder fazer isso. E nem faria sentido. Então, você tem que saber quem faz isso, quem te conecta com quem faz isso, quem te mostra o caminho mais adequado. Então, a gente tem que estar sempre ciente o tempo inteiro, bem alerta, para fugir um pouco só do como. O como é importante, sim, mas a gente tem que ficar muito atento ao quem. E muitas vezes a gente quer centralizar tudo, né? Eu sou uma pessoa que eu tendo a fazer isso. Eu quero, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes eu demando um tempo absurdo por conta da centralização das tarefas, né? Quando muitas vezes eu poderia delegar isso para alguém, eu poderia contar com a ajuda de alguém, mesmo que eu pague para ela. Às vezes o tempo que eu ganho, ele vai ser muito melhor aproveitado de outra forma do que da forma que eu estava desprendendo do meu tempo ali, né? Então, muitas vezes a gente tem até um vídeo que a gente fala de comprar tempo, né? Então, é literalmente comprar tempo. Se tem uma coisa, por exemplo, eu vou falar uma realidade aqui em casa. Teve uma época que eu e o Rodrigo, a gente brigava toda semana por causa da casa. Tá? Então, você não fez isso, você não arrumou aquilo, você não fez aquilo outro, a casa tá uma bagunça, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. A gente não tinha, né, tanto dinheiro assim disponível. Então a gente falou assim: não vamos pagar uma pessoa para ajudar a gente, não vamos pagar uma faxineira. E a gente ficou segurando isso muito tempo, né? Teve um momento que a gente falou assim: cara, ou a gente contrata alguém ou a gente separa, porque não vai rolar. E aí a gente viu que, cara, quando a gente fez isso, o tempo que a gente liberou da agenda para inclusive produzir mais dinheiro para dentro de casa foi. Tipo, eu falei pra esse cara, por que eu não fiz isso antes? Sabe aquele famoso? Por que eu não fiz isso antes? Porque traz uma paz, fora os conflitos que reduzem muito, né? Então, traz uma paz e a questão da otimização do seu tempo. Você pode canalizar o seu tempo para aquilo que realmente vai te trazer maior retorno. Não ficar desprendendo com outras coisas que não precisa, né? Vamos resumir um pouquinho? Às vezes a gente tem mania de achar que a gente é super-herói e tem que conseguir fazer tudo. E a gente voou água aqui. Desculpa. E a gente não tem que conseguir fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo. Então a gente tenta fazer. Viu que não está dando certo, viu que está tomando muito tempo, viu que não está funcionando de forma adequada, busca outra forma, busca quem faça, entende? Então um outro exemplo nosso, a gente sempre gosta de trazer exemplo nosso. Recentemente a gente contratou um serviço financeiro, uma prestação de serviço financeira. Por quê? Finanças. A parte de finanças é algo que a gente gosta muito do assunto. A gente já estudou bastante a respeito de educação financeira. Eu já fui parceiro de uma escola de educação financeira, já promovi eventos, cursos de educação financeira, já dei palestras de educação financeira. Porém, entretanto, todavia, para fazer a nossa gestão financeira, a gente estava tendo que dedicar um tempo que era muito valioso para a gente. E a gente não estava conseguindo fazer essa gestão da forma que a gente gostaria. Então, o que a gente fez? Buscou um profissional adequado para isso e contratou esse profissional. Entende? Isso é o que a gente chama de comprar tempo. Né? E fora isso, você consegue aproveitar melhor o seu potencial para realmente fazer o seu negócio crescer. Lembrando que cada um de vocês é um negócio, tá? Todos nós somos um negócio, principalmente os autônomos precisam ter essa percepção. Ok? Então, compreendido que trata-se muito mais do quem do que do como. E às vezes não é nem a questão de contratar. A gente deu 2 exemplos aqui de contratação externa, mas muitas vezes é alguém, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, né? Você vai lá, você não sabe mexer com questões de rede social. Vamos supor, cara, não sei. Você tem um sobrinho de 13 anos que com certeza ele tira aquilo de letra. Você pode pedir ajuda para ele.
Tipo, quem pode me ajudar com isso? Cara, o fulano já nasce com o iPad na mão hoje em dia, né? A pessoa já sai da maternidade com o iPad na mão, já mexendo com o dedinho. Então, eles com certeza podem te ajudar. Às vezes não é necessário contratar alguém, é um amigo, é alguém que já fez, já trilhou um caminho que você está querendo trilhar. Então, o que custa, né? Mandar uma mensagem, entrar em contato com essa pessoa, e tem estratégia para isso, a gente já vai falar já, mas entrar em contato de uma forma que ele queira te ajudar, que ele queira contribuir com você, tá? E aí entra um ponto que é assim, nossa, mas como que eu vou descobrir quem que faz tal coisa? Pelo amor de Deus, abre a boca. Escreve, se for no grupo, entende? Para de ficar pensando, cara, eu preciso arranjar alguém, como que eu vou fazer, como que eu vou achar isso? Eu não conheço ninguém que é da parte de TI. Você não precisa conhecer o cara do TI. Você só precisa comunicar isso para os que estão na sua rede de contatos. Então, mais uma vez, o poder do grupo, a força do grupo é o grupo. Se você tem dificuldade com algo e você está nesse grupo do MedVet Mentoring, se você no grupo falar, gente, estou com dificuldade em tal coisa, alguém consegue me auxiliar? É muito provável que alguém vai falar, cara, eu tenho um primo que trabalha com isso, o meu irmão faz tal coisa, meu pai fez isso durante tantos anos e pode indicar alguém, ou eu estou passando por isso, ou estava passando por isso, contratei fulano. Então, assim, a gente tende a dificultar as coisas. É só falar, só fala, se comunica, que é o quem aparece, ok? Falar, é expor, né? Porque as pessoas não têm como adivinhar os desafios que a gente está enfrentando. Quando a gente abre isso para mais pessoas, a gente consegue trazer soluções também, tá? A Erika colocou aqui, ó, eu, por exemplo, atendo e faço parte administrativa da clínica. Isso é um baita desafio, né, Erika? Mas às vezes a gente precisa parar um pouco de trabalhar no negócio para trabalhar o negócio e trabalhar o negócio é gerenciar tudo isso, exatamente. Só que aí é encontrar o ponto de equilíbrio, né, Érica? De ver assim, cara, o tempo que eu tô dedicando para isso, teria outra pessoa que faria melhor essa mesma função, né? Se couber isso para você nesse momento, faria melhor essa função. E eu, através da disponibilidade desse tempo que eu tô tendo, eu consegui direcionar isso para captar mais recurso para a empresa, né? Então, é a questão de ponderar, tá? E cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu ponto de equilíbrio, né? E aí entra uma pegadinha, né? Tem que ficar bem esperto, que é a necessidade de sentir o controle sobre a situação. Então, a Vanessa até comentou, será que tem alguém que faria melhor? Às vezes, por mais que a pessoa não faça melhor do que você, vai ser melhor para o todo você colocar ela para fazer no seu lugar, entende? Então, muitas vezes, as pessoas não delegam justamente por ter receio das pessoas não saberem fazer como elas fazem. Deixa eu te contar um segredo, se esse é o seu caso. As pessoas não saberem fazer as coisas da forma que você faz é uma bênção. Porque só assim você descobre que existem formas melhores que as suas para fazer as coisas. Certo? Então, aqui a gente entra num assunto que é até de autossabotagem. Existem vários sabotadores, falando brevemente. Tem o sabotador principal, que é o chefão da gangue, que é o crítico interno. Existem outros 9 sabotadores, que são sabotadores cúmplices. Faço questão de falar isso só para que todo mundo que está aqui tenha ciência de que quando a gente fala de autossabotagem, não é uma coisa simplesinha. Existe muita coisa dentro disso, tá? Para poder trabalhar a autossabotagem. E um desses sabotadores é o controlador, que sente essa necessidade de controlar as situações e controlar as pessoas, tá? Então, inclusive, é um dos pontos ápice do processo de coaching. De todos os coaches que já passaram conosco, todos os clientes, a maioria, sem sombra de dúvida, a maioria destaca a identificação e minimização de sabotadores como o ponto principal do processo de coaching. É muito legal. É muito bom, porque assim, é uma coisa que limita muito, né? Uma coisa que trava muito. E assim como a gente também passou por isso, né? Na hora que eu descobri a questão, cara, como que isso é uma autossabotagem? Como que eu me saboto dessa forma? O negócio começou assim, as cortinas começaram a se abrir, sabe? Nossa, olha, aqui eu tô me sabotando, aqui eu não tô me sabotando. Então, volta e meia eu faço essa reflexão, às vezes eu afundo na autossabotagem, né? E aí, só que quando eu afundo, eu falo pro Rodrigo já, ó, me deixa quieta, que hoje meu sabotador tá sinistro. Então aí eu vou lançar a mão de alguns recursos, né, que eu já tenho, algumas estratégias que funcionam para mim, para minimizar os efeitos dele, né? Mas é um mundo, mas realmente traz bastante, acelera bastante o processo. Depois que a gente começou a instituir a questão dos sabotadores nos processos de coaching, inicialmente a gente não instituía, e depois
depois que a gente começou a instituir, a gente falou, cara, não abro mão mais. Não tem como fazer um processo de coaching sem trabalhar autossabotagem. É que a alavancagem de resultados é muito rápida, é absurda. Muito rápido, né? Poucas semanas muda muitos resultados. Mas, enfim, vamos voltar para o tema, né, do quem. Voltar. E só te trago a reflexão de você parar para perceber grandes empresas. Né? Perceba pessoas que criaram grandes negócios, pessoas que se destacaram, cujos negócios se destacaram. Você vai ver um ponto em comum. Essas pessoas, elas se conectaram a outras pessoas que traziam uma ajuda para ela, e isso permite o crescimento. Então, muitas vezes a gente vê profissionais extremamente competentes, tecnicamente falando, ou até comportamentalmente falando, mas ele acaba não conseguindo crescer. Por quê? Por não se conectar com outras pessoas. É justamente essa conexão que aumenta o seu potencial de crescimento. E aí é uma questão de escolha, né? Ou eu escolho ter um teto, que é o limite que eu consigo fazer, e aí, às vezes, a gente se descabela, enfim, né? Tem um monte de funções que a gente não tem tanto domínio, assim, que a gente acaba fazendo, enfim, e desempenhando. Só o fato de você sair do foco de uma tarefa e passar para outra, às vezes isso desprende muito tempo, você tem que se reconectar com aquela outra tarefa, concentrar naquilo para depois dar continuidade. Então, só nisso já vai perdendo tempo. E aí chega um momento que a gente tem que fazer uma escolha. Ou eu paro aqui, ou esse é o máximo que eu quero chegar, ou eu começo a agregar pessoas para o meu negócio crescer. Ponto. Simples assim, tá? Seguindo. Identifique seus contatos estratégicos. Falamos sobre isso, estamos resgatando, mas entra um ponto aqui que a gente quer frisar com você. Seja um contato estratégico. Toda vez que a pessoa ela fica buscando aproveitar, não vou nem falar se aproveitar, mas aproveitar de contatos estratégicos, mas ela mesma não se torna um contato estratégico, ela se torna uma pessoa que não é interessante para o meio. Porque imagina uma engrenagem que não tem dentes, aproveitando do trabalho de todas as engrenagens, só que ela não contribui com essas engrenagens. Então chega um momento que as outras se cansam disso, sabe? E naturalmente não dá para segurar essa engrenagem. Concorda? Porque se não tem dente, não segura. Ela fica solta naquele meio. Então, você precisa ser um contato estratégico para as outras pessoas também. Como que eu faço isso, Rodrigo? Busca forma de ajudar. Ok? Inclusive, eu falo muito isso com veterinários de equinos, que eu tenho bastante contato. Seja um solucionador de problemas. Se eu chego num Aras e eu sei que é muito comum ter um problema XYZ, cara, já que é um problema comum, por que eu não corro atrás de possíveis soluções, de contatos, de quens, para poder disponibilizar para os meus clientes? Entende? Quando o meu cliente vira e fala bem assim, cara, você conhece algum fornecedor de... Não é o caso real, tá? Eu não clinico mais, enfim, mas só... Quando o cliente chega para um clínico de equinos, por exemplo, e fala bem assim, nossa, eu estou precisando de um novo fornecedor de feno. Se você tem esse contato de um feno de boa qualidade, com um bom custo-benefício, e já passa na hora, você está agregando valor a você mesmo quanto profissional. A sua percepção, a percepção de valor quanto a você pelo seu cliente eleva. Certo? Então, seja um contato estratégico também, seja um solucionador de problemas. E quando você soluciona problemas, o que você faz com você, né? Com a sua imagem, você aumenta o seu valor de mercado, né? Pois aquela pessoa, eu vou sempre chamar ela, porque ela sempre me traz soluções, mesmo que não esteja ali dentro da área de atuação dela. Ela consegue me trazer soluções. E a gente é pago para gerar soluções, né? A gente pode gerar soluções ali, só aquele quadradinho, ou a gente pode ampliar isso, gerar mais valor para outra pessoa e, consequentemente, trazer maior retorno para a gente também futuramente, tá? E aí, deixa eu só ler aqui os comentários que eu estava lendo. Primeiro que a Érica falou que deve ser o sabotador dela, né? O controlador. E aí a Carol colocou, né? Acabei me apegando ao controle. Onde trabalho, tudo passa pelo meu crivo e acabo tendo que refazer. Aí atrasa nas entregas, preciso melhorar a autossabotagem. Aí, Carol, eu te convido até a fazer uma reflexão, assim, eu não sei, né, com o que você trabalha, como que é o trabalho, mas vê se não existe nenhuma forma, se faça perguntas aí, né, se não existe nenhuma forma de treinar melhor essas pessoas a fim de você não fazer retrabalho, né, ou se realmente as pessoas não têm competência para entregar as coisas do jeito que você precisa que entregue, né? Então, trazer um pouco essas reflexões para ver o que dá para melhorar, tá? Lembrar sempre daquela perguntinha mágica, né? Frente a essa situação, o que eu posso fazer para mudar isso para melhor, tá?
E às vezes eu vou falar como experiência própria, tá? Eu já tive algumas situações de tipo assim, por exemplo, recepção errar agenda, né? E recepção agendar um paciente em 1 hora, normalmente a minha consulta é de 1 hora e meia, né? Então, o que que eu faço? Toda vez que entra alguém novo no lugar que eu trabalho, na recepção, eu vou lá, eu sento com ela, olha, por que que eu preciso disso? Eu preciso disso porque eu entro, eu faço uma consulta, eu faço anamnese, eu faço todo o exame clínico, depois eu tenho que fazer eco, eu tenho que fazer eletro, então eu preciso de um tempo maior. Eu sento, sério, eu fico pelo menos 15 minutos explicando como é o processo, como é a logística do meu atendimento. E aí, quando a pessoa, por mais que ela seja nova ali na recepção, ela minimiza muito as questões dos erros, que me atrapalhavam muito antigamente. Por quê? Simplesmente eu falava, ó, é 1 hora, uma vai passando para outra, e aí vira uma bola de neve, eu não sentava para explicar o porquê, as pessoas não entendiam e não gravam. Lembra que a gente colocou na semana passada? Quando a gente explica o porquê das coisas, as pessoas têm muito mais tendência a aderir àquilo que a gente está solicitando. Então, o fato de investir esse tempo no início minimiza o tempo depois, minimiza o estresse, né? E o tempo de retrabalho depois. Então, às vezes, é fazer essa reflexão mesmo, tá, Carol? Depois você conta, se você quiser chamar no privado, a gente vai te auxiliando também, tá bom? Isso aí. Se quiser trabalhar os sabotadores também, é animal. Animal, Vale muito legal. Bom, e aí há um tempo atrás já tem uma informação, né, no meio que fala que para a gente conseguir acessar qualquer pessoa no mundo, qualquer pessoa, bastaria a gente acessar 4 ciclos de amizade. E aí a gente até colocou 3 aqui, porque recentemente o Pablo Marçal ele até falou que atualmente já são 3. Eu não tenho a fonte disso, mas colocamos aqui para poder falar. Mas o que é a ideia? Qual que é o conceito disso? De que se eu virar para todas as pessoas que eu conheço, os meus amigos, e falar bem assim, cara, eu preciso me conectar com o Barack Obama. E aí passar uma justificativa plausível, né, para poder gerar engajamento. Então não só falar, mas falar o porquê, um porquê plausível e gerar engajamento dessas pessoas. Esse é o primeiro ciclo. Se esses meus amigos, eles entrarem em contato com todos os amigos dizendo que precisam de um contato com o Barack Obama, se os amigos dos amigos entrarem em contato com todos os amigos dizendo que precisam de um contato com o Barack Obama, nesse terceiro ciclo você já consegue esse acesso, você já consegue esse contato, certo? Então, hoje, como a gente falou lá no início, a gente está num mundo totalmente interligado. Então, realmente, né, quando você solicita algo com um foco muito grande, com uma justificativa plausível, é muito rápido você conseguir o acesso a alguém. Certo? A Dejane colocou a experiência dela aqui, ó, que fez, explicou por que precisava daquela tarefa para a pessoa, para que ela interiorizasse o pedido, né? Como foi, Dejane? Deu certo? Qual foi o resultado? Melhorou? Muito bom. Já ela coloca aqui. Pode passar. Que massa, agora que eu vi, Carol. A Carol colocou bem assim, eu perguntei, né? Se quiser, dá para fazer a análise, identificação e minimização de sabotadores. Ela colocou quero em caps. Excelente. Muito bom. Excelente. Bom, seguindo. Geração de valor. Geração de valor é fundamental. Então, se você lembrar, a gente falou dos pré-requisitos para o networking e o que estava em último na lista não é o último em questão de prioridade, importância, mas o que estava em último na lista era gerar valor. E quem gera valor gera reciprocidade. Oh, ela colocou, pedir hoje, o resultado ainda virá. Vai vir, com certeza. É o feedback, sempre tem algum resultado. Quem gera valor gera reciprocidade. Certo? Então, a gente chegou a comentar sobre o gatilho mental da reciprocidade. Então, quando eu faço algo positivo para alguém, quando eu dou algo que é entendido como algo de valor para uma pessoa, essa pessoa, mesmo que inconscientemente, ela sente uma necessidade, uma vontade de retribuir isso de alguma forma. Certo? Então, quando eu gero valor com os pontos de contato, com as pessoas estratégicas, na hora que eu gero esse valor, a tendência é que, mesmo que inconscientemente, as pessoas queiram retribuir isso para mim. Essa intenção, ela precisa estar internalizada na gente. De que forma eu posso contribuir com essa pessoa? Às vezes é numa palavra, como a Sil colocou aqui o exemplo dela. O quanto você pode ter mudado o resto do dia da recepcionista, porque você trouxe esse tipo de conhecimento que estava com você, já estava dentro de você, né? Você foi lá e passou isso para ela. Então, a gente tem que ter isso internalizado, essa intenção
conexão, de gerar valor, para que depois você também tenha o retorno, tá? A gente não deve fazer querendo algo em troca, deve ser genuíno, tá? A gente vai falar disso também, mas é sempre ter essa intenção, de que forma eu posso contribuir com esse meio, de que forma eu posso contribuir com essa pessoa, de que forma eu posso contribuir com tal pessoa. E quando é um contato estratégico, eu preciso colocar isso na minha cabeça. Como eu posso, de alguma forma, gerar um valor para essa pessoa, a fim de que eu consiga uma conexão que eu queira com ela, né? A conexão que eu desejo com essa pessoa, tá? Que muitas vezes pode alavancar minha carreira. E aí entra um ponto que é o seguinte, né? Que a Vanessa falou que tem que ser genuína essa vontade de gerar valor, né? Por quê? Aí vamos lá, voltar para o segundo módulo, comunicação. Né? Então, existe comunicação não verbal. Então, se a pessoa compra um presente só para agradar com interesse, de forma interesseira, de alguma forma a outra pessoa vai sentir, ela tende a perceber que tem alguma coisa estranha ali, alguma forçação de barra, entende? Quando você realmente quer agregar para a pessoa, você quer contribuir, isso daí flui mais naturalmente, você tende a ter um resultado muito melhor, ok? E nada impede, não é 8 ou 80, nada impede de você querer agregar para a pessoa e, ao mesmo tempo, que isso te gere um resultado. Entende? Não existe ou eu quero ajudar e não quero mais nada, ou eu quero ser interesseiro. Entende? Não tem problema em você querer ajudar de verdade alguém e também imaginar, pensar, ter um retorno quanto a isso, ok? A grande questão é que você realmente queira ajudar. Que essa questão de contribuir esteja realmente dentro dessa intenção, tá? E aí a gente fala muito de value first. Então, valor primeiro. Primeiro eu gero valor para esses contatos estratégicos para depois eu querer algo em troca, entende? A gente já falou a respeito da intenção, intenção de realmente gerar valor, tá? De realmente agregar. Então, primeiro eu gero valor. Uma consequência da geração, da entrega de valor é o resultado que você vai obter, o resultado positivo, ok? Então, a gente faz uma analogia com um plantio. Quando você planta, você não vai colher logo após que você plantou, certo? Você planta e existe um tempo de maturação, um tempo de desenvolvimento até que isso gere frutos, enfim, gere a sua colheita, gere o resultado esperado. Ah, Rodrigo, mas é plantar acerola ou plantar jabuticaba? Porque jabuticaba demora pra caramba. Depende do relacionamento, depende do resultado, depende do valor que você está gerando, depende de infinitas... Depende do que você quer. Infinitas coisas. Depende da percepção de valor da pessoa com quem você está se relacionando. Mas o que é importante é que você tenha essa noção, você tenha clareza disso, de que não é simplesmente entregar algo para a pessoa e ficar esperando. Pô, e aí, ele não vai me dar nada? Não, calma, é uma relação, certo? Isso vai acontecer ao longo do tempo. É um relacionamento. E assim, gente, quando eu gosto muito dessa metáfora, né, da semente, quando a gente pega assim, a gente chega, tem contato com uma pessoa. Ah, eu quero falar com o fulano, porque o fulano trabalha com isso e eu acho que ele vai me indicar para alguma coisa que eu quero, vamos supor. E aí eu chego lá e eu só quero subtrair da outra pessoa, a pessoa ela vai ter muito menos propensão de me ajudar. Vamos supor que eu quero que ela me dê um objeto. Ela vai tirar o objeto dentro do ambiente dela ali e me dá. Eu vou subtrair aquele objeto de dentro daquele ambiente. Agora, quando eu vou lá, eu gero, você já viu, eu dou uma ideia, é uma semente, tá? Vamos supor que a ideia é a semente. Eu dou uma ideia para ele de negócio, porque eu tive uma sacada ali, né? A gente tem fonte infinita de criatividade, tá? Ou porque se preparou antes, né? Então, assim, a gente tem fonte infinita de criatividade, ou pela percepção, ou pelo preparo prévio. E aí você vai lá e gera uma ideia para ela. Aquela ideia, ela vai lá, ela pegou aquela semente que você deu para ela plantou. Essa árvore cresceu, deu frutos, né? Na hora que ela tem a oportunidade, ela vai ter muito mais propensão de te dar 10 frutos, porque ela tem mais 10 com ela. Ai, Vanessa, pode acontecer disso não acontecer? Pode, mas muitas vezes se você está construindo um relacionamento ali, você vai estar inserido naquele meio, você vai colher os frutos daquilo também, porque foi uma ação conjunta, tá? Então a gente precisa ter essa questão do tempo e entender que a gente não pode só ir lá e tirar da pessoa. É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa, eu só quero sugar dela, né? Eu só quero tirar dela, só quero tirar o melhor dela, e eu nunca dou nada em troca. Tem que ter equilíbrio, tá? Existe
É um tipo de técnica, né, que chama constelação familiar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a constelação familiar, ela fala muito do equilíbrio, do dar e receber. Eu não posso nem só ficar dando e nem ficar só recebendo. Eu tenho que ter um equilíbrio entre as duas partes, porque tem gente que também desequilibra isso, só dá e nunca recebe. Isso também tá errado. Então, é uma troca, tá? A gente tem que ter esse equilíbrio. Faz sentido? Sim. Beleza. E aí entra o seguinte, se você sabe se comunicar, se você sabe se conectar e gera valor, você consegue acessar qualquer pessoa. Lembrando que a percepção de valor vem da pessoa e não de você. Então, quando a gente busca encontrar algo para gerar valor para alguma pessoa, a gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa. Será que para essa pessoa, isso que eu estou me predispondo a entregar é entendido como algo de valor? Certo? Então, se você se comunica, se você se conecta e se você gera valor, você consegue acessar qualquer pessoa. E esses dias eu estava assistindo uma live de um cara que é um empresário ferrado, assim, no mundo digital. E ele falando assim, teve uma pessoa que fez bem assim, olha, eu tenho uma baita ideia para te dar, vai dar muito retorno. Ele falou assim, cara, eu não preciso de ideia. Eu tenho um monte de ideia. Ideia é o que eu mais tenho, que eu preciso é colocar em prática as minhas ideias. Eu não preciso de mais uma. Eu falei bem assim, meu Deus, ele foi bem incisivo, né? Foi bem... Mas o quanto que, às vezes, aquela pessoa fala, cara, eu tenho uma baita ideia, tá? Mas não era aquilo que a outra pessoa estava precisando. E a gente fica esperando o retorno, né? Daquilo, porque pra gente aquilo é muito legal, mas às vezes para outra pessoa aquilo não é. Rodrigo, pelo amor de Deus, como é que eu vou entrar na cabeça do fulano e descobrir que algo é ou não de valor para ele? Poder das perguntas. A gente volta em comunicação e a gente para refletir de como que a gente está se comunicando com as pessoas. Como que eu vou descobrir o que é ou não valor para outra pessoa? Através de perguntas. Pergunta é uma sacada para mudar muita coisa na sua vida. Fique esperto para isso. Ok? Um outro ponto é chame a atenção. E chamar a atenção, quando a gente fala, não é meter uma melancia na cabeça, entende? Não é chamar a atenção a qualquer custo. A questão é que você não deve ser só mais um. Então, você para pensar, por exemplo, uma pessoa que é... Vamos dar o exemplo de uma pessoa que é famosa. No meio dela, não precisa ser famosa no mundo. No meio dela é uma pessoa famosa. Um veterinário top, referência no Brasil. É uma pessoa que todo lugar que vai tem 50 pessoas que chegam nessa pessoa e falam bem assim, posso tirar uma foto com você? Aí chega o segundo e fala, posso tirar uma foto com você? Chega o terceiro e fala, posso tirar uma foto com você? Chega o quarto e fala, posso tirar uma foto com você? Se você chegar falando isso, você vai ser mais um. E o que vai acontecer? Você não vai ficar na memória dessa pessoa, porque você é mais um. Ou pé estágio. Comentário. Ou pé estágio. Exato. Super isso, Ju. Você vai ser mais um. Então você tem que trazer alguma forma de ser diferente. Ok? Para isso, a gente vai trazer uma história aqui nossa, breve. Obrigada, viu, Érica? Tem uma cardio top aqui em Sorocaba. Acho que não é tão top assim, não. Acho que deixa a desejar. Muito bom. Ó, peraí, ela falou que só não pediu foto porque ficou com vergonha. Não, a foto tá garantida, é só encontrar. Maravilha. Muito bom. Vamos lá. Puxa o barco aí. Então tá, a gente vai contar. Uma vez a gente foi num evento. A gente gosta muito do Jerônimo Temel, né? A gente já falou aqui algumas vezes. Ele foi nosso mentor, né? Ele é o nosso mentor. E no primeiro evento ao vivo que a gente foi dele, foi em 2018, que a gente foi num evento que chama Profissão Coach. Quando a gente chegou lá naquele evento, 2.000 pessoas, né? Tipo, todo mundo queria falar com o Jerônimo, né? E a esposa dele, ela faz parte da organização, ela que ajuda a organizar o evento, a ver se está tudo fluindo bem e tal. Então, ela fica na plateia também. Ela tem acesso no camarim na plateia. Ele só fica lá dentro, porque senão ele não conseguiria fazer nada. E aí, a gente foi falar com a Paty, né, que é a esposa do Jerônimo. E aí, a gente foi falar com ela, a gente falou assim, cara, eu não vou chegar lá e falar assim, ai, Paty, vamos tirar uma foto? Ai, Paty, gosto muito do trabalho do Jerônimo, cara, eu acho vocês massa, vocês dois juntos, que é uma percepção que eu tenho, eu acho eles massa como casal. Mas falar. Quantas pessoas que já não falam isso? Aí,
O que a gente fez? Eles tinham uma cachorrinha que chamava... Ah, não, peraí, tem um ponto antes, esqueceu? Ah, desculpa. Que é o primeiro contato. Desculpa. Aí eu falei, cara, eu preciso falar alguma coisa que quebre essa parada de, tipo, a pessoa olhar para você, mas nem ver, porque é só mais um, entende? Eu falei, cara, eu preciso arranjar alguma coisa para falar de diferente. E aí, aí a planejadora que quase se enfiou debaixo da cadeira na hora que ele fez isso. Aí eu cheguei do lado dela, falei, Paty, beleza? Aí ela, tudo bem com vocês? Falei, tudo bem. Falei, cara, eu preciso te falar um negócio. Aí ela falou, aí, tipo, já gerou estranheza e chamou a atenção, certo? E aí eu falei, aí ela falou, claro, pode falar, o que é? Aí eu falei, a gente vai ser muito brother ainda. Escreve aí, tô te falando. Aí nessa hora ela caiu na gargalhada, e aí já começamos a conversar, começamos a bater papo. Quebrou. Não foi uma pessoa da fila, tinha várias pessoas falando com ela, tá? Não é só com o Jerônimo. Era fila, ela fila mesmo. Tinha várias pessoas querendo falar. E aí ela se conectou. E a gente começou a conversar. E aí a Vanessa perguntou algo para ela. Eles tinham postado várias vezes já uma cachorrinha que chamava Nutella. E aí eu cheguei para ela, a primeira pergunta que eu fiz, a gente riu lá, né? Eu fiquei roxa de vergonha com o comentário do meu digníssimo. E aí, na hora que a gente terminou de rir, eu falei assim, Paty, eu queria te perguntar uma coisa, como tá a Nutella? Eu não vi mais vídeo dela. Aí ela falou assim, então, a Nutella, cara, nossa, ela tava detonando o apartamento, ela começou a machucar as crianças, e a gente acabou levando ela pro sítio que ela morava antes, que era da prima dela, tal, porque lá ela tinha mais espaço, né? Então, só aí, ela também já, tipo assim, cara, ela não veio tirar uma foto, ela veio para falar, perguntar, tipo, além do que a gente vai ser brother, né? Ela veio falar, perguntar da Nutella. Tipo, quem que lá perguntou da Nutella? Quem? E aí você gera mais um ponto de conexão. Aí nessa conversa, o que vem? Ah, cara, inclusive a gente é veterinário. Sério? Poxa, muito massa veterinário, não sei o que lá, tal. Aí perguntamos da coelhinha. Aí falou, putz, a coelhinha morreu. E aí gerou mais conversa. Resumindo, a gente passou um bom tempo trocando ideia. E a fila atrás. Entende? Então, assim, não é o deixa eu tirar uma foto com você. Nunca vai lembrar de você. Entende? Então, chame a atenção de alguma forma. Não seja só mais um. E a gente vai trazer mais uma história. Deixa eu só falar um ponto mas... aqui. Nessa questão dessa conexão de chamar atenção, eu acho que assim, é um ponto fundamental você se importar com a outra pessoa. Né? Porque o que acontece quando você se importa? Você automaticamente busca esses pontos que vão falar assim, nossa, ela realmente está se importando comigo, né? Ela realmente se importa com os bichinhos que eu tinha, né? Ela começou a contar, a gente acabou trocando várias ideias ali, né? A Silvia colocou, o pessoal da fila estava querendo matar vocês. Tipo isso. Rapaz, matar eu não sei, mas acho que uma invejinha eu acho que tinha. Tipo isso, né? E aí tem mais uma história, como não bastasse falar com a Paty que a gente ia ser brother e a planejadora ficar roxa de vergonha, teve uma outra história mais cabulosa ainda. E aí vai lá, a gente foi de férias para Vitória e estava tendo uma formação de coaching lá em Vitória, lá em Guarapari. Eu falei, Vanessa, vamos pegar o carro e vamos bater lá, cara. Aí eu falei, cara, mas a gente não tem nem acesso ao local, né? Porque é tipo um hotel fechado, tal, com portaria. Eu falei, a gente dá um jeito. A gente pegou o carro, rodamos uns 45 minutos de Vitória até Guarapari, batemos na porta do hotel e aí chegou lá, aí o medo se concretizou, né? E mais uma coisa, do evento ainda, da Jo. Sim, vamos lá, gente. Ó, deixa eu resumir. História de network. Deixa eu resumir para vocês. A gente queria ter contato e um contato mais próximo com o Jerônimo Temel, com a Paty, com a família. A gente realmente simpatiza muito com eles, de verdade mesmo. Eles foram responsáveis por muitas mudanças de chavinha, muitas viradas que aconteceram pra gente. Então a gente tem gratidão por eles, tá? Então a gente quer estar próximo. E aí o que aconteceu nesse mesmo evento? É gerar estratégia, galera. Então o que aconteceu? A gente ia procurar lugar, aí de repente eu vi um lugar com uma plaquinha dizendo equipe IGT. Aí eu falei, Vanessa, a gente vai sentar aqui. Aí ela, por quê? Porque eu quero estar do lado de quem quer que seja do IGT. Porque é um ponto de conexão. Então a gente sentou do lado dessa cadeira, eu sentei bem do lado dessa cadeira, e uma pessoa sentou do nosso lado, do meu lado especificamente. E aí na hora que eu vi, era a Jo, que é braço direito do Jerônimo Temel, na empresa. Ele mesmo fala isso, a Jo é meu braço direito. E eu comecei a trocar ideia com a Jo. Entende? Então a gente vai gerando pontos de conexão. Só que aí, o que ele fez? Ele não chegou e falou bem assim, Jo, eu queria te pedir um favor.
entrega um bilhete pro Jerônimo, passa isso pro Jerônimo. Porque isso é o que todo mundo faz. Né? E aí ele chegou pra Jo e falou bem assim, Jo, eu queria muito, de alguma forma, agradecer a Milena, porque a Milena que vendeu o pacote do curso tal pra gente, e, cara, isso mudou a nossa realidade, né? E ela foi muito solista, ela, tipo, Cara, ela foi fantástica, ela pediu pro Jerônimo gravar um áudio pra gente, só pra você ter ideia, o Jerônimo gravou um áudio pra gente, sem nem conhecer a gente, né? Então foi super legal, foi super especial a forma que ela atendeu a gente queria retribuir. Então a gente não falou do Jerônimo, a gente falou da Milena, né? E realmente a gente queria retribuir para a Milena. Real isso. Né? Aí beleza, final da conversa, papo vai, papo vem, WhatsApps trocados, tem mais um contato, entende? Aí beleza, daí passa um tempo, a gente foi lá, bateu na porta do hotel e fomos barrados na porta. Não, mas vocês estão fazendo curso? Não, mas a gente conhece pessoal, a gente queria reencontrar os trainers, a gente fez o curso com a Flavinha, ela tá lá e tal, beleza. Deixaram a gente entrar e a gente foi lá, foi para dentro da sala de aula. O pessoal encontrou a gente, que a gente já sabia que a gente era aluno. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente é daqui, natural daqui, papo vai, papo vem. A gente ia embora, daí eu virei para uma das integrantes da equipe e falei bem assim, não, beleza, agora a gente sai daqui e dá um pulo lá no IGT, na matriz, no QG. Então, imagina, é difícil acessar a pessoa, imagina entrar no escritório. Não é simples, entende? Eu falei, não, a gente vai lá, a gente dá um pulo lá então. Falei brincando, mas para perceber o que vinha de retorno. E aí a menina virou e falou bem assim, só vai poder entrar se levar bolo, hein? Aí eu falei, pode crer. A gente virou e foi embora. Daí o que a gente fez? A gente foi para a melhor padaria de Vila Velha, fez uma compra de quase R$300 de coisas para café da tarde. Descobrimos qual era o endereço e falamos, agora a gente vai agradecer a Milena, e era um intuito real de agradecer a Milena e a toda a equipe pelo carinho com que eles tratam todo mundo. É absurdo, assim, é um padrão de qualidade absurdo. Ótima ideia, ótimo. E a gente vai lá, cara, a gente vai bater na porta e vai entregar isso daí em agradecimento. E não interessa se a gente vai entregar na porta e vai embora, não interessa, já vai ter valido a pena. E aí a Vanessa mandou uma melhor ainda. Não, olha só, mas pensa assim, o diálogo, né? Rodrigo, mas se a gente não conseguir entrar... Rodrigo, mas se a gente não conseguir entregar essa comida, se eles não quiserem comer, desconfiarem da gente, sei lá, né? Por isso a gente dá para os mendigos na rua. Então tá bom. Então a gente vai para a rua e distribui os alimentos, tá boa, a gente vai fazer uma boa ação do mesmo jeito. Ah, mas como que a gente vai saber o endereço? Cara, eu fui no site da prefeitura de Vila Velha. Olha só, tipo hacker, né? Fui no site da prefeitura. Pesquisei pelo nome antigo da empresa, porque o nome atual não tinha, eu não tinha achado, o IGT eu não tinha achado, mas eu sabia qual era o nome anterior. Fui lá, pesquisei, achei o endereço ali. Aí, gente, cara, fica aqui do lado dessa padaria, bora lá? Bora. E eu, roxa de vergonha, gente, sério, eu cheguei na porta, eu falei assim, Rodrigo, que vergonha, bicho, eu não vou não, vai lá você, depois eu vou, né? E a gente chegou na porta do lugar. E aí, o que aconteceu? A gente chegou na portaria, na hora que a gente chegou na portaria, tinha, tipo, catracas com digital para entrar no prédio. Eu falei, cara, Ferrou. Não vai ser subir no elevador, né, cara? Falei, e agora? Aí, na hora, passam 3 meninas com a camisa, com o uniforme da empresa, com um monte de envelope na mão, indo pro correio. E aí, é lógico, né? Eu já aproveitei. E aí falei bem assim, cara, vocês estão saindo agora, eu não acredito. Daí todas as 3 pararam e falaram, quem é esse indivíduo, né? Falei, olha, se liga no tanto de coisa que a gente está trazendo para o café no IGT. Meu Deus, espera a gente voltar, a gente tem que aproveitar também. Cara, nem sabia quem era a gente. A gente só falou assim, a gente é aluno e olha o que a gente trouxe para a equipe. Aí vira essa pessoa pro porteiro e fala bem assim, deixa eles subirem. Eu falei, cara, como assim, velho? Tipo... Aí, beleza, a gente vira pro porteiro, começa a conversar com ele, sendo agradáveis, não é por interesse, não. Eu gosto demais de conversar com as pessoas. Aí chega o porteiro e fala bem assim, quer saber, cara? Não vou nem fazer o cadastro, não. Bota a sua digital lá, já fica cadastrado. Quando você quiser, você tem acesso. Eu falei, cara, o cara vai me dar acesso livre. Por 1 ano. Como assim, cara? E as coisas foram acontecendo. A gente bateu na porta, a gente falou que era doido, que tinha comprado um café. Resumindo. Eu preciso contar essa história. Minha versão era o último andar. Aí a gente sai no 11º andar. Na hora que abre, sério, sabe porta de cofre de filme? Era assim a porta do IGT. Falei, caraca, bicho, a gente não foi anunciado, porque as meninas autorizaram a nossa entrada. O que a gente vai falar? Aí o Rodrigo vai lá e toca o interfone. Aí a pessoa atende, pois não, né? Aí eu falei, né, velho, vou falar o quê, né? Pois não é difícil, né?
Aí o Rodrigo fala, não, é porque a gente é aluno tal, e a gente trouxe um café, não sei o que, não sei o que lá, e a pessoa assim, peraí que eu vou aí. Aí a pessoa abriu a porta, sabe a pessoa assim, tipo, cara, deixa eu ver se esse povo é bandido, né? Abre a porta só um pouquinho, se inclina assim para fora. Ah, então é que a gente trouxe esse café daqui, a gente comprou na padaria tal, enfim, né? Aí eu peguei e já falei, na real a gente é doido. Doido. Que a gente não sabia se ia dar certo, mas a gente é meio doido mesmo e fez mesmo assim. Aí ela falou, tá bom, pode entrar. Então a gente entrou lá no IGT, entregou o café da tarde para toda a equipe, para 50 pessoas, sei lá, que estavam lá. Aí a gente encontrou com o Jerônimo, e o Jerônimo chegou falando, fiquei sabendo que a galera trouxe um café aqui, quem que é? Fala, Jerônimo, beleza, tal. Conversamos com a Paty por, sei lá, mais de uma hora, conversamos com uma galera da equipe, ficamos no IGT mais de 2 horas. Mais de 2 horas. E aí a grande questão é a seguinte, Rodrigo, coloca uma foto que vocês tiraram. Adivinha quantas fotos que a gente tirou? Nenhuma. Mas sabe quem tirou foto nossa? O Jerônimo. Tirou foto e postou. Alunos da mentoria do Ultimate vindo aqui agradecer a equipe pelo atendimento. Aí foi lá. Eu tava, inclusive, com esse macacão aqui. Eu tava com esse macacão. E a grande questão é a seguinte, cara, vocês esqueceram de tirar foto? Não. O intuito não era tirar foto, entende? Então, beleza. Para que vocês estão contando toda essa história? Faltou botar foto do café. Para que vocês contaram toda essa história? Cara, na boa, qual que é o intuito verdadeiro, o intuito real, de coração, de contar essa história? Não é pra gente falar que a gente é isso, a gente é aquilo. De verdade, o intuito de contar essa história é para que você tenha percepção de que você tem sim como conectar, como acessar as mais diferentes pessoas. A grande questão é só pensar em quem e como. Lembra que a gente falou que não pode desprezar o como, mas também tem que ter o quem? É isso, quem e como. O que precisa ser feito para eu conseguir ter esse acesso? Beleza? Faz sentido para vocês? E aí, moral da história, chame atenção, não seja só mais um. Toda vez que a gente entra em contato com qualquer pessoa lá, a gente é o casal que levou o café no IGT. Todo mundo conhece a gente como o casal que levou o café no IGT. Já conversei com pessoas lá dentro que eu nunca tive contato antes. E aí o contato é comum. Tá tendo um contato e tal, eu falo bem assim, cara, tá ligado o casal de alunos que levou um café aí, tipo, para todo mundo? Sim, sim. Então, é a gente. Ah, que massa, não sei o quê. Já entende? Conecta. Aí já, tipo, vira de casa, né? Ponto de conexão. E aí entra um ponto super importante em tudo isso que a gente falou. De falar, cara, a gente vai ser muito brother um dia, até perguntar, e a Nutella, tá tudo bem com ela? A gente não viu mais. Até falar com a Jo a respeito de eu quero agradecer pelo atendimento da Milena. Até o interesse de levar um café para toda a equipe em forma de agradecimento pelo carinho que tem no atendimento conosco. Tudo isso era verdadeiro. Então, lembra do que a gente falou, não é porque você você não necessariamente precisa gerar um valor, chamar a atenção só porque você quer um benefício específico. Você não precisa necessariamente ser interesseiro, você pode ser verdadeiro, você pode ser sincero, genuíno. Certo? Isso não impede de você querer ser brother da Paty do Jerônimo. Né? Beleza? O intuito é esse, é ser lembrado, né? Mas a gente realmente queria contribuir, queria agradecer, queria retribuir, né? O Exato. Atendimento, tá? E aí fica a grande pergunta, visto que existe como, a gente trouxe essas histórias, o que você pode fazer para ficar marcado na memória das pessoas que lhe convêm, das pessoas estratégicas, certo? E aí que entra um assunto que a gente falou de networking estratégico lá na primeira aula. As pessoas, geralmente, quando elas vão para um evento onde elas vão encontrar pessoas que são importantes, são relevantes para ela, elas não se preparam para encontrar essas pessoas. E aí, na hora que a pessoa não está preparada e encontra, ela age como uma pessoa qualquer. Como mais um. E quando você age como mais um, você não fica marcado na memória, porque você não chamou atenção. Faz sentido o que a gente está falando? Faz um joinha aí. Beleza. Maravilha. Maravilha. Bora lá, então. E aí, qual é a chave, né, para se ter um relacionamento saudável, né? O que a gente precisa fazer
para que a gente realmente construa esse relacionamento saudável. E aí para isso, a gente trouxe aqui uma pergunta, né? Por que pessoas menos qualificadas, seja na parte técnica ou mesmo na parte comportamental, do que os subordinados, ocupam importantes cargos de liderança? Isso é muito comum, tá? É muito comum. Se você pergunta para pessoas de uma equipe dentro de uma organização, quem aqui acha que teria melhor condição técnica ou comportamental para ocupar o cargo do seu superior? Várias pessoas levantam a mão e falam que acreditam nisso, de forma sincera mesmo. E essa pergunta foi feita por um professor meu no meu MBA. Ele fez essa pergunta na sala. Ele chegou para o pessoal e falou bem assim: quem aqui acha que teria melhor condição de ocupar o cargo do seu próprio superior na empresa? E uma galerinha levantou a mão. E aí ele perguntou: e por que vocês não ocupam? O que essas pessoas que são seus superiores têm de diferente em relação a vocês que faz com que vocês não estejam no lugar deles, já que vocês entendem que vocês têm uma capacitação melhor? E aí a resposta disso é a chave para um relacionamento saudável, qualquer que seja o relacionamento. E a chave para o relacionamento... Deixa eu só falar uma coisa que eu ia falar aquela hora, aqui, ó, do comentário da Silvia, né? Que comida sempre abre portas. É um ótimo recurso, né, Sil? Que eu ia comentar, da hora eu parei. Seguindo, a chave para um relacionamento saudável é a confiança. Então, muitas vezes, tem várias pessoas que buscam novos cursos, desenvolver a parte técnica, às vezes até desenvolve a parte comportamental, mas não foca em gerar relações de confiança. Não é à toa que altos cargos em empresas são chamados de cargos de confiança. E aí, quando a gente fala de relacionamento, tem uma metáfora que eu gostei muito, o Rodrigo também acho que gostou, que fala assim: o relacionamento é como se fosse uma porta que tem uma fechadura de um lado e o buraco da chave do outro. A maçaneta de um lado, a maçaneta de um lado e o buraco da chave do outro, né? E aí, para ter uma troca, para ter essa conexão, os dois lados precisam agir, né? E precisa agir baseado no quê? Na confiança. Então, a confiança é o que faz essa chave se abrir, essa porta se abrir, né? Essa chave virar e a maçaneta também virar, tá? E só que isso tem que ser feito das duas partes. Se eu não confio na pessoa e ela não confia em mim, isso não acontece. Se eu não confio na pessoa, mesmo ela confiando em mim, isso não acontece. Se ela confia em mim e eu não confio nela, não tem como. Tem que ter uma relação de confiança mútua, tá? Para que essa porta se abra de fato. E eu posso garantir que existe uma diferença brutal nos resultados quando a gente toma consciência da importância da confiança. E quando a gente fala de confiança, a gente está falando de uma confiança plena, né? As pessoas, elas confiam nas pessoas, não nas habilidades técnicas, não nas habilidades profissionais, entende? Então, para gerar essa confiança, você tem que ter trocas com as outras pessoas além da troca profissional, entende? Porque só quando você conhece uma pessoa, você confia nela. E para conhecer, a gente tem que fazer essas trocas, a gente tem que se abrir. Tem que se relacionar, tem que se permitir. E aí entra, né? Tem que ir lubrificando as engrenagens, tá? Para a gente realmente criar essa relação de confiança. E existem formas de fazer networking, né? E aí a gente até fez questão de colocar o nome do Pablo Marçal ali embaixo, porque essas 5 formas de fazer networking foi a forma que ele trouxe através de uma mentoria que a gente está fazendo dele, que foram esses 5 tópicos, né? Quais são os tópicos? Ser conhecido, caminhos, pontes, rampas e ecossistemas. Então, o que é cada um deles? Ser conhecido é você realmente gerar algum valor a ponto de as pessoas conhecerem aquilo que você faz, né? Existe a questão do conhecido. Você pode conhecer alguém que faça aquilo, você pode acionar, né? Alguém algum conhecido seu que faça algo que você queira implementar, ou você pode ser a pessoa conhecida que faz aquilo, tá? Isso pode gerar uma atratividade para essa conexão ser feita, ser realizada.
tá? Caminho é quando você consegue se conectar com pessoas que estão indo no mesmo caminho que você quer seguir. Então, por exemplo, um amigo seu que tem um propósito muito parecido com o seu, uma pessoa do seu convívio que está com um objetivo muito próximo do seu. Então, você consegue, através dessas conexões, potencializar, acelerar esse resultado aí, porque você consegue, primeiro, contágio social, lembra? O contágio social conta muito porque ele está querendo a mesma coisa que você, né? Ele está querendo evoluir, ele está querendo buscar algum propósito comum. E além disso, você consegue aprender com ele, com os erros dele, com as questões que ele traz de aprendizado que ele teve, você pode aprender com os aprendizados dele, tá? Quer falar algum? Não, pode tocar. Pode falar? Pontes é quando você... Sabe aquela pessoa assim, por exemplo, o Rodrigo conhece o fulano de tal. E aí, eu sei que ele conhece fulano de tal e eu quero acessar o fulano de tal. Eu posso perguntar para o Rodrigo se ele pode fazer uma ponte de conexão entre eu e essa pessoa, né? Então, eu posso pedir para que ela funcione como uma ponte. A rampa é quando alguém te joga, te lança no mercado para ser conhecido. Então, eu vou dar um exemplo aqui. De repente, tem um congresso. Aí lá tem, sei lá, vou pegar aqui alguém da minha área, o Guilherme Pereira. Né? Tem um congresso, o Guilherme Pereira está lá dando aula, ele vai dar aula lá e de repente ele vira para mim e fala bem assim, Vanessa, você não dá uma palestra em tal lugar, nesse congresso também? Ele vai lá e ele serve de rampa para mim, eu não tinha nenhuma exposição para aquelas pessoas e de repente ele me joga num lugar que ele expõe o que eu faço para todo mundo, né? Então, só dando um exemplo aí, tá? E por fim, os ecossistemas, que é quando você não você dono, mas você cria um ecossistema, tá? Que tem várias pessoas ali que tem uma filosofia que acreditam no que você faz, que tem congruência com aquilo que você está fazendo, tem um número de pessoas X ali. E aí você consegue se conectar com outra pessoa que tem um outro ecossistema que tem afinidade com o seu ecossistema. E isso faz com que vocês troquem, né? Troquem nesses grupos, tá? Então, recapitulando aqui, né? Do ser conhecido, na verdade, é de quem você conhece e as pessoas que te conhecem, tá? Tem essas duas questões do ser conhecido. Nos caminhos, são pessoas próximas a você, que você tem contato frequentemente, que podem funcionar como um caminho para você alcançar um objetivo. Para isso, essas pessoas com quem você tem contato próximo, elas têm que ser estrategicamente escolhidas, ok? A gente já falou sobre isso também anteriormente, em outras aulas. As pontes, elas vão fazer uma ponte entre você e alguém que você deseja se conectar. As rampas, um outro exemplo, além do que a Vanessa bem trouxe, é uma live, por exemplo. Então, imagina que, sei lá, imagina algum profissional da área que você atua dentro da veterinária que tem 30 mil seguidores. Então, ele tem uma conexão com um número muito grande de pessoas. Ele tem uma visibilidade muito grande. E aí ele pega você que tem 1.500 seguidores e aí fala bem assim, será que você pode fazer uma live comigo lá para poder falar de tal caso e tal? Ótimo. Então, ele foi uma rampa para que você consiga mostrar o seu trabalho, mostrar você, na verdade, não é só o seu trabalho, mas para poder te mostrar para um grande número de pessoas. E dos ecossistemas, quando você cria um ecossistema, você cria um grupo, por exemplo, nós temos um grupo aqui. O MedVet Mentoring é um grupo, né? Todos nós fazemos parte de um grupo. Quando a gente cria ecossistemas, então a gente criou esse ecossistema, criou esse grupo. A gente, tá? Vocês também, todos nós criamos. Toda vez que a gente cria um ecossistema, um grupo, a gente tem a possibilidade de se conectar com outros grupos. É um motivo de conexão, é uma justificativa de conexão. E principalmente quando você cria quem iniciou o grupo, ainda é mais plausível ainda você fazer contato com pessoas que criaram outros grupos. Ok? E aí, por exemplo, numa live isso também cabe. Por exemplo, a gente tem tantos mil seguidores. Aí a gente se conecta com outra pessoa que tem tantos mil seguidores, que são seguidores que têm afinidades, né? Que têm objetivos que são similares. Quando a gente faz uma live, o que acontece? Uma troca de ecossistemas. E isso faz eu expor o que eu faço para aquele ecossistema e aquela pessoa que está encabeçando aquele ecossistema mostra também o que ela faz para esse outro grupo, tá? Então a gente tem essas formas de conexão. Com certeza, contas de redes sociais são ecossistemas, ok? São pessoas que estão ali e que têm acesso a você, certo? E aí entra a questão do grau de relevância. Então, existe uma diferença grande
entre conhecer pessoas e ser uma pessoa conhecida. E para falar isso, a gente vai mostrar 3 tópicos ali embaixo para vocês. Existe um nível, 3 níveis. Existe um nível, conhecer pessoas. Né? Então, eu conheço muitas pessoas. Isso é legal pra caramba. Mas existe um segundo nível, que é ser conhecido por muitas pessoas. Certo? Então, conhecer pessoas é legal. Ser conhecido por muitas pessoas é melhor ainda. E aí existe um terceiro nível, que é ser indicado por outras pessoas, que é muito melhor, que é o melhor dos cenários. Então, conhecer muitas pessoas é ótimo, ser conhecido, melhor ainda, e ser indicado, absurdamente melhor, certo? Então, a gente tem que ter sempre em vista isso. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu preciso conhecer muita gente, eu preciso conhecer muita gente. Esse é o primeiro nível. As pessoas também precisam te conhecer. E, além disso, o seu grau de relevância para essas pessoas que te conhecem tem que ser autossuficiente para que essas pessoas te indiquem. Aí sim você vai conseguir aproveitar o seu máximo potencial. E sabe o que é legal? A gente falou aqui de rede social, né? Mas eu quero trazer uma realidade, tipo, pra gente, né? Na rotina. O que acontece? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Mas eu sei que aqui tem outras pessoas que passam por isso também. Quando a gente está começando, né, a gente conhece os nossos professores, os nossos mentores, a gente conhece as pessoas que já trabalham com cardio, já começa a entender qual é a realidade. Depois a gente passa a ser conhecido. Então eu lembro que quando eu comecei aqui em Sorocaba, ninguém me conhecia, eu não sou daqui, né? Então ninguém me conhecia. E aí eu lembro que eu fui levando currículo, sabe? Eu fui fazendo um monte de coisa para as pessoas saberem que eu estava aqui na cidade, que eu existia, né? Que eu era alguém. Né? Porque ninguém sabia o que eu fazia, nada. E aí, depois que as pessoas começaram a saber assim, olha, a Vanessa está trabalhando com cardio, a Vanessa está fazendo isso, a Vanessa está fazendo aquilo, e que as pessoas começaram a me solicitar, elas começaram a me indicar. Né? Então é uma curva, a gente tem que ir estabelecendo essa curva, tá? Assim como eu sei também, por exemplo, a Sil, ela é muito famosa pelas coletas, né? Então tem cliente que chega para mim, nossa, eu só venho aqui colher, lá na clínica eles colhem, mas aí aqui a Sil ela colhe de um jeito, essa moça, né, essa moça colhe de um jeito que ele nem reclama, e ela, gente, sério, eu nunca vi ninguém colher sangue igual a Silvia. Ela tem uma habilidade absurda, sério mesmo, e eu tô falando de coração, tá? E aí a gente vai criando essa questão das indicações dentro do nosso cenário não online também. Tá? Então não é só no mundo digital, a gente também constrói isso dentro do nosso mundo offline, tá? Exato. E aí entra um ponto que é o ponto de autoridade, tá? A autoridade recentemente tem sido muito falado, uma palavra muito falada e um tema muito abordado. E aí eu fiz questão de trazer aqui, né, fizemos questão de trazer essa palavra aqui desse tamanho todo e dessa cor, para que a gente tenha sempre consciência de que a autoridade não é algo que parte de nós, certo? Então, para você ter autoridade, não tem como eu dizer que eu sou a autoridade. A percepção de autoridade vem a partir dos outros, ok? Então, eu faço tudo que cabe a mim, tudo que está a meu alcance, para poder gerar um grau de relevância maior possível para as demais pessoas, para os outros. Agora, se eu sou autoridade ou não, isso é uma percepção dos outros, ok? Não sou eu que posso dizer que eu sou uma autoridade. Agora, o que é bem nítido? Se tornar autoridade é reflexo, é consequência do seu grau de relevância, ok? Então, quando eu quiser me tornar uma autoridade, eu preciso entender que quanto maior o meu grau de relevância, maior a tendência, maior a probabilidade de que eu consiga me tornar uma autoridade naquele assunto. E o meu grau de relevância está diretamente relacionado com o valor que eu gero. Né? Então, se eu estou gerando valor, se eu estou fazendo uma coleta que o paciente nem reclama, se eu estou fazendo um exame que o paciente, que eu consigo entregar um atendimento que a pessoa está esperando, eu consigo ir criando essa relevância. Essa relevância ela é construída, né? Então, a gente precisa sempre ter em mente que assim, a gente está falando como tópicos separados, mas eles estão todos interligados, tá? Exatamente. Uma relação direta. Quanto maior o valor que eu agrego, maior a relevância que eu tenho, ok? Certo?
E aí, como que a gente faz para demonstrar nossa relevância? Aqui eu acho fantástico falar disso, né? Porque o primeiro passo é o quê? Eu ativar a minha relevância. E como que eu ativo a minha relevância? Acreditando no que eu tenho para contar. E aí, eu quero falar para vocês que qualquer um de nós, qualquer pessoa que está aqui, só pelo fato de estar nesse mundo, de estar nesse plano, a gente já tem muito o que a gente pode contribuir, né? Só pela nossa história. E às vezes a gente minimiza isso, né? Menospreza as nossas histórias, menospreza nossas experiências, né? E isso muitas vezes poderia trazer uma sacada absurda para outra pessoa, e só pelo fato da gente não entender que isso tem valor e não expor isso, a gente não atinge aquela pessoa. E qualquer um de nós, qualquer gente, pode ser qualquer pessoa aqui, a gente tem capacidade de, com as nossas experiências, contribuir com outra pessoa. A gente é uma engrenagem que a gente só precisa acreditar que a gente consegue rodar. Só isso. Tá? Então, a ativação, ela faz parte da questão do autoconhecimento mesmo, de você tomar posse dos seus talentos. Lembra que a gente falou na primeira aula? Toma posse dos seus talentos, das suas competências, das suas habilidades, né? Coloque isso muito explícito para que você entenda de que forma você pode gerar valor para o outro. Uma vez que você ativa isso, você consegue começar a divulgar como que você pode gerar esse tipo de valor. E a exposição aqui, ela está relacionada simplesmente à divulgação. Cara, como eu posso ajudar? E como que você faz isso? Você fala, você comunica, você faz, né? Eu acho que a ação não tem nada melhor do que você agir em prol de mostrar aquilo que você tem competência, aquilo que você tem talento, tá? Outra questão, a gente tem uma preciosidade, essa questão da história, né? Que a nossa identidade está muito relacionada com quem a gente é. Isso é tão precioso, isso pode ser tão rico para outras pessoas, e a gente muitas vezes a gente acha que minha história é sem graça, né? Eu sou uma pessoa que eu muitas vezes, meu Deus, eu não vou contar isso. Para que eu vou contar que eu falei da Nutella lá no evento, né? Mas isso, toda vez que a gente conta uma história, primeiro as pessoas se conectam com a gente, tá? Outra questão é que a partir daquela história, mesmo que não seja algo que você esteja querendo passar alguma mensagem, às vezes pela questão da projeção da realidade dela naquela história, ela consegue tirar sacadas que você nem imagina. E se você não tivesse falado aquilo, você simplesmente não ativaria aquilo na outra pessoa, não geraria esse valor. Né? Então, quanto a gente tem várias coisas que a gente pode ativar dentro da gente, que a gente pode entender, cara, se eu tô aqui, e assim, sem falar na parte espiritual, né? Que tipo, cara, uma pessoa super renomada morreu na cruz por nós. A gente não deve ser qualquer um. A gente deve ter um papel aqui, a gente tem que o quê? Tomar posse disso para colocar isso em uso, porque senão a nossa existência é em vão. Se eu não tomo posse disso e eu não coloco isso a serviço da minha vida e da vida dos outros, o que eu estou fazendo aqui? E aí é o seguinte, muitas vezes, quando a gente fala disso, né? Não, porque me colocar a serviço dos outros, muitas vezes se floreia muito isso, né? Nossa, mas como que eu consigo me colocar a serviço dos outros? Um grande exemplo que a Vanessa trouxe foi contar histórias. Contar acontecimentos, fatos que aconteceram com você, ou simplesmente ser você. Isso gera muitas percepções de muitas pessoas. Então já aconteceu algumas vezes com a gente, e é sempre muito surpreendente, assim, né, e prazeroso, de uma pessoa virar para mim, por exemplo, e falar bem assim, nossa, Rodrigo, eu nunca esqueço de você. Mas por quê? Porque teve uma bezerra que você atendeu lá na Unesp de Botucatu e que você falou tal frase. E isso me marcou minha vida. Eu falo, cara, sério que eu falei isso? Não lembro. Tipo, nem lembro, entende? Mas o fato de nós sermos nós mesmos naturalmente faz com que a gente forneça o que a gente tem para os outros. E só pelo simples fato de a gente entregar o que nós somos para os outros, isso já agrega, entende? Então é mais simples do que parece. É muito simples. E aí, eu tenho duas perspectivas para colocar aqui, tanto de colocar o que a gente tem a serviço da vida do outro, mas também de aprender com a vida do outro para a gente agregar para a nossa vida.
né? Então, quantas histórias, gente, cada pessoa carrega uma bagagem absurda. E agora que a gente está trabalhando com coaching, por exemplo, que a gente se aprofunda muito na história de algumas pessoas, a gente aprende tanto, vocês não têm ideia, Eu falo, caraca, muito verdade isso. A gente aprende como? É porque a pessoa está me passando um baita conhecimento técnico? Não, ela está me passando a experiência de vida dela. E aí eu tenho uma baita sacada, porque eu falo assim, caraca, tipo, meu, que sensacional. E a gente aprende muito, só que a gente tem que estar aberto para isso, entender que a gente, sim, a nossa história pode ser relevante para outra pessoa, e a história da outra pessoa também pode ser muito relevante para a gente. Então a gente tem que estar aberto para essas conexões. E é isso que faz a engrenagem se encaixar uma na outra. E, gente, coisa simples. A Júlia falou aqui, eu comecei a falar para as outras pessoas o que eu tinha aprendido na aula de comunicação. É propagar. E, assim, o que é importante aqui é só você não impor nada, você conversar. A Sil trouxe o exemplo lá, eu falei com ela a respeito da pressuposição dela, né? É passar, é propagar. A gente tem um monte de coisa que a gente tem com a gente e que muitas vezes a gente leva para o resto da vida com a gente e enterra junto com a gente. Né? Quantas vidas, né? Quantas Exatamente. vidas não poderiam ser mudadas para melhor se a gente simplesmente falasse? Uma frase que falou quando estava atendendo bezerro. Como assim mudou? A gente não tem noção do impacto que a gente tem na vida das outras pessoas, né? E a forma que a gente impacta é como? Comunicando. Sendo nós mesmos, simples. Simples. Só isso. Tá. A Silvia mandou uma mensagem interessante aqui, ó. Eu tenho um sabotador muito grande. Eu tenho facilidade em dizer os meus defeitos para os outros. Eu tenho facilidade de dizer meus defeitos para os outros e esconder minhas qualidades. Tenho internalizado que se eu me mostrar, se eu me expor, posso estar passando uma imagem errada de arrogância, ou então receio de errar ao me expor. Geralmente sou observadora e só internamente respondo, dificilmente me exponho. E tenho facilidade em colocar os outros para cima, de apontar as qualidades do outro, mas não sei fazer isso comigo mesmo. Eu sei que você vai querer comentar também, mas eu queria comentar só uma coisa especificamente quanto à imagem errada de arrogância. Vou te falar um negócio aqui para todos vocês que mudou muito minha percepção quanto a essa questão de arrogância, de parecer arrogante. Olha só, é simples o que eu vou falar. O simples fato de você se preocupar em não parecer arrogante já garante que você não vai parecer arrogante, porque você se preocupa com isso. Entende? É diferente de uma pessoa que não está nem aí para parecer arrogante ou não. Então, o simples fato de você se preocupar com isso já mostra que você tende a não parecer isso. Isso já dá uma tranquilidade, já dá uma liberdade para você simplesmente se relacionar, comunicar tranquilamente, porque pelo que você se preocupa, você não vai parecer arrogante. Ok? E aí, essa questão da arrogância, né? Eu falo que assim, gente, a gente saber de que forma a gente pode contribuir não significa que eu vá ficar com uma placa assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar o ponto forte dela. Eu sei levantar a moral dos outros. Isso é um baita talento, tá? Um baita talento. Levantar a moral dos outros. Eu vou chegar com uma placa. Eu sei levantar a moral dos outros, eu sou a melhor em fazer isso, eu sou a melhor em fazer aquilo. Não é isso. Tomar posse de como a gente pode contribuir é a gente ser a gente mesmo. E a gente não precisa escancarar, eu não preciso provar nada para ninguém. E a gente tem uma coisa que, quanto mais a gente se conhece, menos a gente tem necessidade de mostrar para os outros. Então, assim, é nítido. Quanto menos a gente se conhece, mais a gente tem necessidade de provar que a gente não estava errado, que a gente não fez isso, que a gente não fez aquilo. Quando a gente conhece, a gente fala, cara, eu não tive essa intenção, eu não quis ser assim, eu não quis ser assado. A gente tem menos tendência a querer provar as coisas. A gente prova pelos nossos atos e não pelas nossas palavras. Tá? E uma pessoa que não quer provar para os outros algo, ela não soa arrogante. Ok? Então é natural. É natural. Natural. Certo? E aí, com relação a não fazer isso com a gente mesmo, né? A gente precisa aplicar muito o conceito de autoempatia também, né? Aí colocar a gente na posição de um amigo, isso vale muito. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? Cara, se fosse um amigo meu falando isso para mim, que ele tá pensando isso dele, o que eu falaria para ele? E se colocar nessa posição. Né? Então, entender que, tipo, cara, qualquer ser humano tem recurso, tem talento. Se você não está
tendo consciência disso, se você não tem consciência disso, você provavelmente está usando menos isso. E isso está fazendo com que a gente passe por esse mundo sem contribuir o máximo que a gente poderia contribuir. Ou encaixando engrenagens diferentes, ou não tendo o máximo potencial possível desempenhado ali naquela ação. Então, se você quer... A maior prova, na minha percepção, a maior prova de que você se importa com o outro é você colocar o que você tem, vários talentos aí dentro a serviço do outro. E todo mundo tem. E não ter medo de, tipo, eu não vou agradar, eu não isso. Só seja você. Uma árvore, ela não está preocupada se as pessoas vão achar que ela está mais ou menos verde. Ela simplesmente é verde. Então a gente tem que só ser. Tá? Você veio aqui para ser exatamente quem você é. Você só precisa se resgatar disso, né? Então, quando a gente... E são pecinhas, né? Eu acredito que essas engrenagens, todo mundo é uma engrenagem que vai se encaixar no todo. Quando você é você mesmo, você consegue desempenhar o seu máximo resultado. Então, só contribua nas horas pertinentes. Não precisa ficar se vangloriando. Não fica o tempo inteiro falando, nossa, eu sou boa nisso, sou boa naquilo, mas tenha consciência. Jesus Cristo falou, eu sou o pão da vida. Ele foi arrogante? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, quando ele fala isso, ele tem consciência do que ele é. Ele só está se conectando com o papel que ele veio desempenhar aqui. Ponto. Ele não está querendo ser melhor do que o outro, mesmo porque o outro tem coisas que a gente não tem. Então, a gente está sempre numa posição de troca. É uma engrenagem igual a mim. E por isso que eu preciso entender, ativar os meus para colocar a serviço do outro, mas entender que o outro tem muito para colocar em meu serviço também. Então é uma troca. E a gente tá todo mundo em posição de igualdade. Todo mundo, gente, não tem. Pode ser a pessoa mais top do mundo, mais rica todo mundo está numa posição igual. E quando eu tenho em termos de importância, né? E quando eu tenho conhecimento de mim mesmo, ajo da forma que eu acho que é a mais adequada, e alguma pessoa, porventura, entende que eu fui arrogante, isso é algo que quem tem que lidar com isso é a pessoa e não eu. Entende? Quando eu ajo de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu acredito, eu não tenho que lidar com a percepção de arrogância de uma outra pessoa. Quem tem que lidar com essa percepção foi ela. Foi ela que criou essa percepção, entende? Quando a gente conhece da gente mesmo, quando a gente sabe qual é a nossa real identidade, a gente para de se preocupar tanto com o que os outros pensam, entende? Porque não faz sentido eu me preocupar. O que faz sentido é eu fazer o que eu acho que é o correto. Ponto. E aí, lógico que você pode parar para pensar, para se analisar. Você pode entender, putz, será que realmente eu fiz isso, eu fiz aquilo? Se você entendeu no final dessa reflexão, cara, eu agi com a maior boa vontade do mundo, tá tudo bem. Né? Então, a minha parte eu fiz da forma adequada. Se eu não fiz, ótimo, eu aprendi como não fazer. E a parte do outro, se o outro tá julgando dessa forma e não é a realidade, ok, aí, tipo, o que é responsabilidade minha e o que é responsabilidade do outro? É avaliação, né? Me disseram que eu tô parecendo alguma coisa. Eu avalio se faz sentido ou não. Se faz sentido, o que eu posso fazer a partir de agora para melhorar isso. Se não faz sentido, ok, sinto muito que pareça isso, mas não faz sentido. E tá tudo certo. Assim caminha. A Ju também falou que também é assim, a Dejane também acho que essa é a percepção, né? Tem alguma dúvida a mais, meninas? Vocês querem colocar algo mais? Alguma coisa ficou obscuro aí? E aí a Aline colocou, às vezes acho que não sou eu em um dos locais que trabalho. E nos outros lugares sou tão eu. E consigo maior potencial. Fico me perguntando, como é possível? Acho que tem a ver com isso, de agradar os outros. Quando a gente está muito preocupado em como os outros vão perceber as nossas ações, a tendência é que a gente tenha uma ação, uma entrega aquém do que a gente poderia entregar. Simplesmente pelo fato de não ser você mesmo. Só seja. Dê o seu melhor. Né? É simples, não necessariamente fácil. É simples, não necessariamente fácil, mas é simples, tá? Posso fazer um comentário também? Pode, por favor. Eu lembrei muito da frase da outra mentoria. O que você foca, expande. Porque eu me identifiquei muito com essa questão da Silvia. E às vezes a gente foca demais nos nossos defeitos, sabe?
E para mim é muito assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha lista das minhas qualidades e coloquei no lugar que eu vejo todo dia, nos momentos que eu tô, tipo, focando muito nos meus defeitos, eu falo, não, olha isso aqui, você é assim também. Então, foca nisso, ativa isso, pega para si e fala no que eu posso agregar. Então, às vezes, a gente tem que expandir as coisas boas também. Porque se a gente só ativa as coisas ruins, vai parecer que todo mundo só vai estar atraindo, só vendo as coisas ruins, mas é a percepção que a gente tem de nós mesmos, né? Sensacional, sensacional. É exatamente isso, exatamente isso. E quando você falou a respeito de, quando eu estou olhando as coisas só ruins, eu paro para lembrar das boas, isso é uma questão até de justiça. É muito injusto com a gente mesmo, a gente ficar olhando só os pontos negativos. Poxa, mas e os positivos? Se é para olhar, que olhe tudo, seja justo com você mesmo. Certo? Olha tudo, né? Seja equilibrado nessa situação aí. E, cara, é muito nítido, né? A gente sempre fala, Ju, nas nossas sessões, quando a pessoa vem muito assim, foca muito no que tem de ruim, isso é muito sabotagem, tá? É autocrítica, que é uma coisa universal. Então, todos nós, eu também tenho isso, o Rodrigo também tem isso. Todos nós temos, todos nós. A questão é a gente buscar estratégias como a que você fez, você foi muito sábia, de colocar isso muito nítido e focar, cara, no que o foco expande. Então, cara, vamos expandir. E outra coisa, a maior demonstração de se importar com a outra pessoa é colocar os seus recursos a serviço do outro. Se quer, vamos exercitar então empatia. Então, se for pelos outros, faça isso, coloque o seu talento, tenha consciência do seu talento, tenha consciência dos recursos que você tem, até para você contribuir com o outro. Enquanto eu não tenho consciência disso, eu não consigo exercer meu potencial máximo. Sim? Toda pessoa que se preocupa em ajudar os outros, em agregar para os outros de alguma forma, ela deveria basicamente se preocupar em se ajudar ao máximo. Porque quanto melhor a gente está, mais eu consigo ajudar os outros. Ok? Maravilha. Tudo bem? E aí, por fim, depois que você expõe a sua intenção, o seu interesse, como você pode contribuir, o que acontece? A descoberta pelas outras pessoas. E aí as outras pessoas começam, olha, você viu a Júlia, o que ela tá fazendo agora? Você viu agora a Aline, né? Aline, o que eu te convido a fazer? Faça uma reflexão se não vale a pena você ser do mesmo jeito que você é quando você tá sendo você mesma, né? Nos outros locais também, se isso não vai trazer um maior desempenho. Testa. Né? Testa. Ninguém vai morrer por isso. Faz uma semana e vê o resultado. Eu já fiz isso. E o resultado foi espetacular. Eu não voltei atrás mais. Então, quando a gente começa a fazer isso, aí as pessoas começam a falar, putz, você viu fulano? Aí as pessoas começam no boca a boca, que a Ana colocou aqui, né? O bom e velho boca a boca, que é a melhor forma de propaganda, né? Então, quando você começa a fazer isso, você começa a ser descoberto, tá? Tem gente que fala, as pessoas que são, tipo, sabe essas pessoas que são super famosas, que têm uma abrangência muito grande em números de seguidores, em números de pessoas que atingem, enfim. Eles falam assim, cara, sabe o que eu fiz? Eu descobri quem eu era. Na hora que descobriu quem era, consegue ser autêntico, a autenticidade passa, não tem vergonha de expor aquilo que tem para contribuir. E aí, com isso, o negócio todo flui. Ativa identidade. E toda vez que a gente quer agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém, a gente não conecta. E aí, quando a gente é simplesmente a gente mesmo, as pessoas que têm afinidade por nós vão conectar. E isso é maravilhoso, porque são pessoas que têm afinidade. As pessoas que não têm afinidade não vão se conectar. E tá tudo bem. Tá tudo bem se algumas pessoas olharem para mim, olharem para Vanessa e falarem bem assim, cara, é ridículo esse trabalho. Tá tudo ótimo. Eu não tenho que agradar todo mundo, entende? Tá tudo certo. E isso, gente, é uma construção, tá? Não foi sempre assim. E não é que isso não, de vez em quando, não passa na nossa cabeça. De vez em quando a gente, a gente é um ser humano como qualquer outro no mundo. Assim como o Papa Francisco, eu sempre falo isso, né? O Papa Francisco tem um monte de sabotador. Eu descobri isso quando eu vi a biografia dele. Falei pra esse cara, se ele... Eu super admiro ele, eu acho ele um cara fantástico, né? Falei pra esse cara, se ele tem esse monte de sabotador, eu, né?
Então, assim, todos nós temos. A questão é a gente buscar estratégias e cada vez mais mostrar quem a gente é a fim de contribuir com o outro, porque é isso que vai fazer a nossa existência não ser em vão. Tá? Por isso que a gente fala que o primeiro passo, a gente sempre fala que o primeiro passo de tudo é autoconhecimento. Porque enquanto a gente não se conecta a nós mesmos, a gente não consegue conectar com os outros. Ok? Seguimos? Seguimos. Desculpa, é que nesse assunto eu me empolgo, né? Vocês viram a intensidade que eu coloco, né? Mas foi muito legal. Mas é que eu realmente, eu busco isso para mim, é minha meta, assim, ser cada vez mais, falar o que eu penso, ser quem eu sou de verdade, é minha busca incessante, tá? E eu acredito que isso traz muito resultado. Eu já tive, lógico, eu tô longe, né, de ser a pessoa que tem maior autoconhecimento, eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas eu acho que eu vou estar velhinha buscando me conhecer. Mas quando a gente vai se encontrando, a gente vai ajustando algumas coisas. Putz, isso aqui eu posso ajudar. Você tem consciência de como você pode ajudar, de como você não pode ajudar. Você não fica enfiando os pés pelas mãos. Você não fica querendo ser quem você não é. É maior desperdício de vida é você buscar ser quem você não é, ter as habilidades que você não tem. Você está deixando fora o que a gente falou na primeira sessão, você está deixando tudo que você tem de bom, que muitas pessoas poderiam se beneficiar muito, para querer ser alguma coisa que você não é, tá? Para saber querer desempenhar uma tarefa que você não, uma competência que você não tem. E tudo isso está totalmente conectado com esse slide, né? Então a gente antecipou bastante coisa até, inclusive desse slide, o que foi ótimo, né? Que conectar verdadeiramente com os outros, né? Como que eu me conecto de verdade? Não é conectar superficialmente, como que eu me conecto de verdade com os outros? Não se conecta verdadeiramente a alguém sem antes conectar a si mesmo. Então não tem como. Primeiro eu preciso me conectar comigo mesmo, para aí sim eu me conectar com os outros. Se eu nem sei quem eu sou, como que eu vou poder expor quem eu sou para os outros? E como que vai gerar uma conexão de verdade? Entende? Então, primeiro eu preciso me entender, me conhecer, para expor quem eu sou, e aí sim gerar uma conexão verdadeira. Ok? Quanto mais quanto mais nos acessamos e nos conectamos com nós mesmos, mais fácil se torna a conexão com os outros. E essa é a palavra, fácil. É fácil, é natural, é fluido, não requer esforço. Na hora que a gente se conhece, que a gente se acessa, a gente vai se conectando. A gente mesmo, né? A gente vai se conectando, as conexões vão acontecendo de forma fluida. E às vezes você fala, cara, como é que eu consegui me conectar com fulano, ciclano, beltrano? Simplesmente porque você foi você mesmo. É simples. E isso traz os resultados. Então, você tem os resultados que você almeja alcançar com o seu networking. A partir do momento que você consegue conectar com você mesmo, que você consegue expor para as pessoas quem você é, você consegue se conectar com qualidade e de verdade com as pessoas, e aí sim os resultados vêm como consequência, de forma natural. E aí a gente queria saber se valeu a pena para você passar mais essa tarde com a gente aqui, se valeu por quê.